Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, seres Rapadura em todo o Brasil. Está começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre o Wicked e o Mágico de Oz. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Não preste atenção ao homem atrás do biombo. Muito bem, Rogério Montanari. Solta aí, Joel. Queria que Deus ouvisse a minha voz. Que Deus ouvisse a minha voz. No mundo mágico de Oz. No mundo mágico de Oz. Ai, fantástico, caralho. Perna de Schmutz. Olha, gente, eu queria dizer que como a primeira fã de Wicked, a única fã antiga de Wicked aqui deste podcast, eu estou feliz demais que todo mundo está Wickedificado. Cara, impressionante. Todos nós assistimos Wicked. Eu, Rogério e Sicas, a gente conhecia de falar, mas nunca fomos, né... a gente não tinha sido fisgado ainda pela fantástica obra que é o Wicked. A gente assistiu, a gente ficou maluco, a gente tem que fazer esse podcast. A Fernanda já estava desde o começo do ano. Gente, eu tava Wicked, cantando essa gente. pedra já. Tinham certas pessoas... gente? Tinham certas pessoas que achavam que esse é um dos piores filmes do ano. Eu sei que os trailers não ajudaram muito não, né? Eu não achava não, eu tinha certeza que ia ser horroroso. Engraçado, Rogério, que você falava assim: caraca, que trailer horroroso de Wicked, vai ser fracasso. Aí, pá, sucesso. E bom demais. O Joker, caraca, que trailer fantástico, vai ser bilhão. Puf, fracasso. Toma, e fracasso. horrível. Você vê que eu não entendo nada de trailer, pelo jeito. Os trailers não estão acertando nada. O Gente, Rogério tá tipo o Chico Barney dos trailers, né? exatamente. O Chico Barney do Rapadura Cash. Nós vamos falar sobre o Wicked, parte 1, com todos os spoilers da parte 1, tá? Vamos deixar bem claro aqui que a gente vai falar da parte 1. Vamos tentar não dar spoiler da parte 2, porque Tá não bom, vamos gente, mentir que calma, nós já tá tudo assistimos certo. tudo no YouTube já. Não, tá? mas não vamos falar nada, tá? A gente é o nosso compromisso aqui com o nosso ouvinte. A gente não vai falar nada da parte 2, a gente não revela nada e você ter a sua surpresa aí e pedir pros nossos amigos nos comentários também fazerem o mesmo, não revelarem nada, apesar de que a história é bem conhecida, assim, então talvez você já possa ter recebido esse spoiler, sei lá, enfim. Mas vamos falar também, não só sobre o Wicked, vamos falar sobre o Mágico de Oz, a obra que é a base da criação de Wicked. Então a gente vai falar do filme clássico de 39, do livro. É um negócio que a gente sempre quis falar, né? Mágico de Oz. Então essa aqui é a oportunidade perfeita. Não tinham como deixar passar batido. E se você ainda não foi assistir ao filme, corre lá. Lembrando mais uma vez, a gente vai falar todos os spoilers dessa primeira parte de Wicked. É isso, vamos falar sobre essa obra maravilhosa agora aqui do Rapadura Cast. Oiê, eu sou a Yasmin falando de Porto, Portugal, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. When I meet the wizard. Gente, Mágico de Oz, 1939, o primeiro filme. O livro foi lançado em 1900. Inacreditável. E 1900. domínio público... Frank Baum. A gente tem logo no começo do Mágico de Oz um textozinho que tal que esse livro vem encantando pessoas mais de 40 anos, bababá. Aí quando você para pra pensar, mas peraí. Esse filme é de 39, então você começa a fazer as contas na cabeça, dá meio que um choque, né? Mas é porque ele já foi adaptado muito rapidamente pro teatro, já tinham peças de teatro, ele já tinha sido adaptado 2 vezes pro cinema, e então assim, já era uma obra bastante adaptada. Só que o filme de 39, ele acaba vindo como uma pedra fundamental do negócio, assim, é quando a coisa realmente fica muito conhecida, né? Ele vira adaptação suprema. Porque, se a gente parar pra pensar, Oficial, todos né? os grandes filmes que vieram depois bebem muito. Não é pouco, é muito de O Mágico de Oz. Seja no visual, seja na questão das músicas, até mesmo aquela a versão do Return to Oz, que eu adoro, que tem no Disney Plus. Gente, cara, eu fiquei tão que feliz disso. É surtada até dizer chega.
Quando o Sicas veio colar lá no grupo, falou, gente, vocês já viram esse aqui? Ele tinha até errado o nome inicialmente. Eu falei, o que ele tá falando? Quando ele falou, não, é Return to Oz. Eu falei, mas alguém viu esse filme. Vamos falar dele, porque ele é sensacional. Ele é alopradíssimo. E o mais doido, todo mundo que quer usar sapatos vermelhos em uma adaptação de Oz tem que pagar dinheiro pra MGM. Porque os sapatos são prateados no original. Não, é muito curioso, porque se você pegar ali em 39 ali, a Disney tinha lançado a animação do Branca de Neve lá em 38, né? 37. E fez muito sucesso, né? Um sucesso estrondoso. E viu-se que esse era um filão que tinha como entrar, né? Que é fazer as adaptações de histórias, de contos, né? Pensando no público infantil. Apesar da gente ver muitas estranhezas assistindo hoje em dia o Mágico de Oz, se pensar no que era feito naquela época, era bem focado pro público infantil mesmo, né? Assim, o primeiro filme, né? O Mágico de Oz lá de 39. E a Disney, na verdade, queria comprar essa história e lançar logo depois do Branca de Neve. Só que a MGM passou na frente e deu uma roubada, né? Foi lá e pagou mais pela obra. E aí, na hora de adaptar, eles decidiram tirar um pouco... Engraçado isso, né? Porque o Branca de Neve tem todo um tom mágico, não sei o quê, né? Um tom de fantasia. E aí eles querem fazer igual. E aí eles pedem, olha, só que tira um pouco da fantasia. Deixa ele um pouquinho mais pé no chão possível, assim... E aí os roteiristas tiveram que trabalhar na história, tirando vários elementos, o livro original, e simplificando algumas coisas, né? Então tem umas maluquices no livro, tipo um chapéu dourado que comanda os macacos azuis, sabe? Tem uma parada do robô ser um lenhador que aí depois ele vira um rei lá de um local específico de Oz. Então... tem toda uma doideira que na hora de fazer o roteiro pro filme de 39, eles deram uma amaciada, assim, sabe? Sim. E teve uma exigência. Tem que fazer como se fosse apenas um sonho. Tanto é que eles pegam os atores que fazem o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão Covarde, colocam como trabalhadores lá até na fazenda da Tia M. A bruxa vira a vizinha escrota. Quer levar o cachorrinho, né? Cara. E no livro a bruxa só tinha um olho, inclusive. A bruxa não era nem verde também no livro, né? Não era verde, exato. E aí eles tiveram essa... Eles protegeram tanto os sapatinhos de Rubi, mas a bruxa ser verde, tá todo mundo ok com isso, aparentemente, né? É porque a imagem de bruxa, inclusive, ajudou muito, né? O Mágico de Oz, ele popularizou essa imagem da bruxa ser... um negócio meio maquiavélico, né? Meio... e aí você coloca, tipo, da cor verde. Com esse objetivo, né? Esse objetivo de ser um negócio que chama muita atenção e que é quase uma assombração, né? É aquela coisa, verde de raiva, não humano, verde de né? inveja. Pior que esse tom verde acabou ficando muito presente. Cara, na própria cultura pop, você tem os Orions verde e roxo, Trek, né? você tem o Hulk. São as cores de vilões, normalmente. Os orcs, né? Os orcs do universo assim, de D&D, de Warcraft e tudo, são verdes, né? Então é meio que uma cor. A história, falando principalmente do verde, a história do primeiro Mágico de Oz, de como foi feito o filme, ele é lotado de problemas, né? Assim, exploração infantil! Sim. Tem desde exploração infantil até acidentes muito graves no set. Eu coloquei isso nesse momento porque um dos grandes problemas que teve foi com a atriz que fazia a bruxa má do Oeste, que ela usava uma maquiagem verde que na época usava... olha isso, cara. Na maquiagem tinha cobre. Caraca. E aí, quando tem aquela cena que ela sai lá das Vilas dos Munchkins e ela joga aquele negócio vermelho e aí tem um fogo, tinha um fosso ali. Pra onde ela ia passar por baixo, né? Porque, assim, é uma época de efeitos totalmente manuais, né? E as coisas tinham que ser feitas na hora. E aí ela joga o negócio vermelho, sai uma labareda e era pra ela estar lá embaixo já. Só que não deu tempo. E a maquiagem dela, como continha cobre, queimou. E aí, não sabia disso não, gente. grudou na pele dela. E aí, pra tirar...
essa maquiagem que grudou na pele dela, eles tiveram que usar um solvente que queimou ainda mais a pele dela. Coitada, Então, que merda. E aquela atriz, apesar de parecer velha, ela só tinha 33 anos, tá? A Margaret Hamilton, né? Que fazia tanto a senhora Gould, né? Que era a vizinha chata e que era dona lá do pedaço inteiro, como a fazer a Bruxa Má, né? Só completando essa parte dos acidentes de maquiagem, o Homem de Lata, a maquiagem dele era feita de pó de alumínio. Cara, é inacreditável, né? Pó de alumínio! E aí o primeiro ator que foi contratado, ele na verdade ia fazer o Espantalho. E aí um outro ator ia fazer o Homem de Lata. Só que esse outro ator que ia fazer o Homem de Lata, ele era muito fã do cara que fez lá no teatro em 1902 e tal, e ele sabia todos os passos. Então ele foi lá, na orelha dos produtores, eles trocaram de lugar. E aí no primeiro dia de filmagem, quando foram fazer a maquiagem, o cara inalou o alumínio e ele foi parar no hospital, ele ficou em coma. E aí a MGM falou assim, puxa, que triste, hein? Contrata outro ator. Cara, gente, eu não tô acreditando nisso. Se você pensar que até os anos 50, mais ou menos, isso era tão comum de rolar nesses filmes, esses filmes que são muito épicos e são muito grandes, porque você... Cara, o Mágico de Oz, ele é um filme impressionante, visualmente, principalmente pela quantidade de figurantes, né? Tem muitos extras, muita gente trabalhando no set, principalmente quando tem aquele começo lá do... A bruxa morreu, e todo mundo vibrando, não sei o quê. Os Mudkins, não, e eles têm que chamar o legista pra comprovar a morte legalmente. Mas era tudo gente de verdade. Não tinha... Não era boneco, não existia esse negócio de CGI, era tudo... Então, assim, era muita gente no set. E aí a gente ficou conhecendo, principalmente porque a gente teve um filme depois contando a história da Judy Garland, né? Que faz a Dorothy. Filme horroroso. Que é muito ruim o filme, inclusive. Mas tem a história, né? Tem parte da história dela ali, que ela sofreu bastante. Muitos assédios, porque tinha muita gente que era mais velha ali nos Mudkins, que se aproveitava da situação e tudo. Então a Judy Garland passou... Ai, gente, credo. Passou perrengue forte ali nos sets. E ela tinha nunca que tomar meio que se remédio pra não recuperou, né? crescer. Ela teve que tomar remédio pra não engordar. Teve que usar uma roupa totalmente apertada. Então por baixo daquele vestido existiam vários espartilhos segurando, porque ela já tinha 16 anos e a personagem tinha 11. E aí eles tiveram que apertar ela toda. Não, porque, a mãe ajudava nesse processo. A mãe dava anfetamina pra ela, Rogério, que é um negócio... Não, o negócio é bizarro. O diretor mesmo... Foi viciada em remédios até o fim da vida, né? Até o fim da vida. O Victor Fleming lá, que foi o diretor durante um tempo, depois ele saiu pra fazer o Mágico de Oz no meio do filme, ele, em algum momento lá, eles estavam dando risada, não sei o que, ele chamou ela de canto e deu um tapa na cara dela. Cara, inacreditável. Assim, uma menina, sabe? Deu um tapão na cara dela. Você quando vê essas histórias de bastidores de Mágico de Oz, que é um filme que encantou gerações, mas você descobre como tudo foi feito, é um filme cheio de problema. É uma podridão, né, nos bastidores, que horror. Os Mudkins mesmo, eles precisavam de muitos anões, né? Muitas pessoas com nanismo. E eles chamaram do mundo inteiro, então tinha muita gente que nem falava inglês lá. Sim. E eles botaram eles num hotel, e esses caras destruíram o hotel. Que bebia pra caralho, né? Faziam festas, faziam uma porrada de coisa. Detonaram o hotel inteiro. Porque assim, eles estavam maquiados como crianças, mas eles não eram crianças, né? E esses caras destruíram o hotel inteiro, assim. Então, cara, a MGM teve muitos pepinos, muitos. Eles tiveram uma ideia maravilhosa, por exemplo, do leão, que eu estou aqui, né, identificado aqui, eu sou o leão. Eles tiveram uma ideia maravilhosa, olha que ideia fantástica. Sabe o leão da MGM? Sim. Meu primo, que faz... O cara da MGM lá, o chefão, que eu não lembro o nome dele agora, ele é muito Samuel famoso. Goldwyn. Ele falou assim, vamos colocar o leão da MGM como o leão do Mágico de Oz. Caraca, se a gente fizer um estudo sobre os filmes como eles eram feitos ali na década de 20 e 30, tem coisa inacreditável. Aquele filme O Circo, do Chaplin, que ele tá toda hora correndo, ele fica puxando o rabo do leão, cara. Ele entra na cela, puxa o rabo do leão e sai. Cara, inacreditável. Tem umas coisas assim que você não... Mas muita coisa teve que acontecer pra gente ter pelo menos um pouco mais de segurança no cinema nos anos seguintes, né? E ainda tem muita coisa a melhorar, né? Mas o Mágico de Oz, ele acabou sendo um filme que... Ele acabou ganhando o mundo, porque a história é bem conto de fadas, ela parece uma coisa que a Disney faria, sabe? Porque você pega, assim, a menininha
que não tem espaço em casa e ninguém quer fazer nada com ela. Ela é tratada como uma criancinha que tá lá e não sei o quê. Aí tem um baita de um tornado, ela dorme, né? Tem um baita de um tornado. Na verdade, tem um baita de um tornado que a gente não sabe se é real também. Provavelmente é real o tornado, porque quando ela acorda, né, é comentado alguma coisa assim, mas ela apaga, né, ela acaba apagando, e aí ela acorda nesse mundo mágico de Oz. É muito massa, porque a gente tem a oportunidade de assistir a versão remasterizada, né, 4K e etc do filme, e aí ele é todo meio preto e branco, meio cinza, né, meio cobre, uma coisinha de cobre, e quando ela acorda no mundo de Oz quando ela abre a porta da casa, tá tudo colorido. Belíssimo. Technicolor total. Aliás, ali, o né? Technicolor ali era o grande chamariz, porque poucos filmes utilizavam Technicolor até aquele momento, então... Porque foi ali que começou, né? Os filmes coloridos, ali foi no final da década de 30, né? Então, mas muito a transição que a gente teve, cara, o racó que a gente tem pra transição do preto e branco pro colorido, e eu vou dizer aqui uma coisa. Existe a versão 4K que tá presente lá no Max. E tá absurda. Não, tá muito... É tão lindo que você consegue ver as pinturas do fundo, porra. E uma curiosidade também do Mágico de Oz, você viu que eu estudei, hein? É o seguinte, eu sou leão da Proerd. É que o leão quer coragem, ele tem o cérebro. Exatamente. O Mágico de Oz foi um fracasso na estreia. Sim. Ele não funcionou bem. E ele, assim como o Fantástica Fábrica de Chocolates, ele funcionou na TV. Quando eles fizeram um contrato lá pra passar se não me engano foi na CBS, e a primeira vez que ele passou, ele bateu o recorde de transmissão histórico na televisão. Então ele é um filme que ficou muito conhecido por ter muitas reprises nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também, né? Cara, passava... praticamente toda semana na sessão da tarde, sessão de domingo, sei lá, passava o Mágico de Oz. Ajudou na época, Rogério, o fato de que o filme ele acabou ganhando o Oscar de melhor canção, né, com Somewhere Over the Rainbow, né? A música ficou eternizada, né? Ela ficou, em alguns momentos, bem mais presente do que o próprio filme, né? Que é o jeito que a Judy Garland canta essa música, ela é muito... bonita, e é uma música que todo mundo conhece, né, gente? Pelo amor de Deus, né? E, gente, é um filme ágil, é um musical ágil. Ele tem 1 hora e 40 minutos e passa rápido, de fato. Ele te leva de um beat do filme pro outro de maneira bem interessante. Você tem toda a coisa da apresentação da Dorothy na fazenda, você tem o apuro que ela se mete por conta do Totó, você tem o furacão. Cara, o furacão funciona muito bem até hoje, a cena do Funciona furacão. demais. O furacão... Na verdade, tudo funciona no filme. Furacão que foi feito com meia calça. Inacreditável. Você tem noção que os caras torcia meia calça e fazia... Porque, cara, tudo aquilo ali era feito com miniatura. Incrível, sério. O negócio é muito Funciona louco. melhor que alguns tornados no Twister, inclusive, Eu sabe? também acho. O que eu né? gosto muito são esses cenários que são pintados à mão. Você sabe que quando ela entra em um cenário, eles vão ficar um pedacinho pra valorizar aquele espaço, né? E, cara, todo esse fundo pintadinho, sabe? Como era feito na mão, né? Esses filmes dos anos 30, 40, ali 20, 30, 40, né? Tudo desenhado, bonito. E aí você vê que eles estão... É quase uma peça de teatro. O filme é quase feito, pensado numa peça de teatro. Que eles chegam, fazem a parada e saem. Sabe assim, eles saem, a câmera vai se afastando assim, eles saindo da cena, né? Cara, então é um negócio feito pra isso, né? Porque a gente fica pensando, cara... Essa é uma história que encantou tanta gente por tanto tempo, inclusive na própria época que o filme foi feito. Você tem o próprio Samuel Goldwyn, que, cara, ele era dono dos direitos, vendeu pra própria MGM. Cara, ele era tão maluco na história que ele queria fazer o espantalho. Caraca. É uma coisa muito louca você pensar o impacto que essa história teve, até mesmo no mundo real, sabe? Você pensar como a comunidade LGBT abraçou o filme, Teve um tempo, né, Fê, que a comunidade LGBT se referia como amigos da Dorothy, como um eufemismo. Olha. Até porque a gente tem a Sabia questão do disso leão, não. que é muito LGBT-coded. Ele é queer-coded, né? Sim. Uhum. É. Ele é muito queer-coded. A própria história da Judy Garland depois faz com que muita gente tenha simpatia pela Dorothy. Você assiste o filme quase 100 anos depois, você sabendo do que a Judy Garland passou durante as filmagens, você até fica um pouco mais... Sente até um pouco mais dó da Dorothy na jornada dela voltar pra casa, porque você vê muito da própria Judy Garland ali.
você vê muito do sofrimento que ela passava. Mas a Dorothy, ela é muito boa, né, Cicas? Ela é uma menina muito agregadora, né? Ela vai juntando as pessoas. Ela chega lá, vê o espantalho. E aí o espantalho, eu não tenho um cérebro. Então vamos lá, o mágico ele vai te dar um cérebro. Daí eu encontro o Homem de Lata. Aí o Homem de Lata, eu não tenho um coração, eu queria sentir. E aí traz o Homem de Lata. Aí encontra o Leão, eu sou aqui fazendo o Leão fazendo bullying, basicamente, com o povo. E aí quando ele é confrontado, ele, meu Deus, fica com medo. Então ele não tem essa coragem toda, né? Só disfarçada ali. Você bateu em mim? Por que você bateu em mim? Eu acho muito legal esse conceito. Porque são coisas que são totalmente intrínsecas de cada um ali. Porque, por exemplo, se o espantalho não tivesse cérebro, ele não estaria nem raciocinando, não estaria conversando, não estaria dançando, não estaria fazendo nada, né? Se o Homem de Lata não tem coração, ele não teria empatia nenhuma sobre aquelas pessoas ali. Então ele não teria ido com a Dorothy, não teria nada ali. E o Leão, se não tivesse coragem, primeiro é que ele não fazia o bullying lá. Porque você precisa ter coragem, precisa ter iniciativa pra fazer essas coisas, né? Eu discordo, eu acho que pra você ser bullying, você às vezes é um covarde disfarçado. Mas você precisa ter... A iniciativa, ela tá muito colada com a coragem. Porque se você não tiver iniciativa, Mas a questão do Leão é que ele descobre a coragem dele, reconhecendo o medo e superando ele. A fábula, ela é basicamente uma metáfora, porque tudo isso aí é sobre a própria Dorothy, né? Já estava dentro deles. Tudo isso já estava dentro deles. Mas considerando que tudo é um sonho, todos esses personagens são metáforas para a própria Dorothy, né? Sobre a inteligência, sobre a coragem de querer fazer as coisas, de você entender as outras pessoas, de você amar as outras pessoas. Então, é tudo uma metáfora para ela mesma. E aí ela usa todo esse pano de fundo para contar essa história. Inclusive de reconhecer que tem pessoas que não são muito legais, né? Porque, por exemplo, a vizinha dela não é uma pessoa muito legal. E ela é a bruxa lá do negócio e você tem que saber lidar com isso também, né? E ela aprendeu. Jogar um balde de água. Com a casa em cima dela. Joga a casa em cima de uma e água tem que na dar outra. um banho, né? Basicamente, né? Porque a bruxa, ela morre tomando um banho de água. E aí é tipo... Estou derretendo! É o ET do M. Night Shyamalan, né? Cara, que é, tipo ela assim, não tomava banho, porra. Aí você entendeu? A bruxa chamada que se Oeste, tomar ela banho tomava sai a banho. tinta, rapaz. Puta merda, cara. Pior que aquele cobre todo lá não saía nada, né? Tem uma particularidade, e tem uma coisa que você acabou não falando, que é o próprio mágico, né? Então, sim, é uma história que diz... A história meio que diz assim, cara, não existe mágica, né? Existe você correr atrás, digamos assim. Não existe uma solução fácil, não existe você chegar pra alguém e alguém te dar... E o mágico é um picareta mesmo, como o Júlio colocou, porque eles chegam lá pedindo ajuda a Dorothy pra voltar pra casa, o Leão pra ganhar coragem, o Espantalho pra ganhar um cérebro, o Homem de Lata pra ganhar um coração. E o mágico diz, não, só ajudo vocês se vocês matarem a bruxa má. E trouxer a vassoura. E trouxer uma prova de que fizeram isso, aí eles trazem lá a vassoura. Aí eles vão lá, matam a bruxa e dizem, volte amanhã porque eu não... Mas tem umas coisas aqui no meu saco velho. Tô com dor de barriga hoje, não vou não. Tem uma curiosidade bem que eu achei bem legal mesmo, cara. Pra compor o personagem do Mágico de Oz, o pessoal do figurino, cara, a MGM tinha muita grana, tá? Muita mesmo. Então eles saíram procurando, foram em tudo quanto é brechó, porque eles queriam pegar alguma coisa antiga, porque afinal o Mágico de Oz, ele tá em Oz há muito tempo, né? Ele já tá lá, já passou vários anos que ele tá em Oz. Então eles queriam que ele usasse uma roupa mais antiga. Então eles saíram procurando fraques e smokings em tudo quanto é brechó e saíram comprando. E aí na hora de experimentar, um deles, o cara olhou, tinha uma etiqueta. E ele olhou a etiqueta, sabe de quem era o fraque? Era do escritor do Mágico de Oz, cara. Caraca, hein? Olha que coincidência inacreditável. Do Frank Baum. Eles compraram sem saber, então aquela roupa que ele usa, eles decidiram obviamente usar essa. Aquele fraque preto que ele usa lá, aquele... no momento ali, mais pro final, é verdadeiramente a roupa do Brown, sabe, cara? A roupa original dele, e que eles compraram no brechó, não foi comprada de propósito, nem nada disso, sabe? É muito legal isso, cara. Muito Quadrinho, legal. Cicas. Olha de quem é. Da DC? E do lado. Marvel? E DC. Olha aí. Marvelous. Tá vendo? Antes de juntar, né? Antes de ter a Dorothy é tão agregadora que conseguiu agregar Marvel e DC, cara. Gente, que situação. Agora é curioso essa crítica do mágico, Rogério, porque o mágico, ele é o político, né? Como se fosse o rei daquele lugar, que promete diversas coisas às pessoas, mas não cumpre absolutamente nada, né? Então é meio que é uma crítica
não só pro lado pro lado político, mas até do lado de fé, né? Eu acho que ele é uma figura religiosa. Tanto que eles falam, né? Por Oz, não sei o quê, tudo é Oz e tal. E eu acho que é muito pra esse lado da religião mesmo, porque assim, ninguém vê ele de verdade, né? Ele tem aquela traquitana para as pessoas acharem que ele é etéreo, né? Que ele é uma coisa maior, que ele tem aqueles poderes de fogo e tudo mais, né? E a crença no Oz, no mágico, é o que faz o ambiente ficar harmonioso. E aí você só tem duas personagens que não estão nessa mesma vibe, que são as duas bruxas. E aí, elas são bruxas porque elas não são harmoniosas, ou elas não são harmoniosas porque elas são bruxas? Mas até aquela essa coisa, questão, né? entendeu? Uma bruxa boa e uma bruxa má. E tem uma. Tem duas bruxas más. Duas bruxas más. A bruxa má do leste e do oeste. Cai a casa em cima eu não conto ela porque caiu a casa em cima dela. Exato. Enfim. Mas os Munchkins detestavam ela. Tanto que eles saem cantando. Tanto é que a música dela morreu é por conta dela. Cara, mas é muito louco. Eu acho que vocês dois estão certos, na verdade. É uma figura político-religiosa. Porque o mágico, ele funciona tanto como uma divindade. É o cara que vai dar aqueles milagres que eles precisam. Mas também é uma figura política. Porque foi ele que organizou politicamente. E ele tem uma presença política dentro de Oz. É meio bizarro a gente estar falando nesses termos de um filme bem infantil, mas o próprio filme ele pede isso. Você tem o Mágico de Oz, que ele é de fato, líder daquela comunidade, e ele exerce esse poder político através de uma falsa divindade que ele possui. É uma coisa muito forte. Fala sobre populismo, fala sobre charlatanismo, fala sobre a força que certos líderes religiosos, que através de dogmas impõem uma sociedade para através disso exercer o poder político. Sim. Inclusive, falar sobre vilanias, né? Porque, por exemplo, as bruxas aqui em Mágico de Oz, elas são as vilãs, elas são as inimigas. Ninguém imaginava ter uma perspectiva diferente sobre isso, né? Você imaginar que... será que alguém teria interesse de saber um pouco sobre a história da bruxa chamada Oeste? Que nem nome tinha. Seria interessante. Porque não era muito comum, não era muito hábito do cinema, nem da literatura, de pegar assim, vamos pegar vilão e vamos analisar esse vilão. E quando analisava esse vilão, era pra dizer assim, esse cara era ruim mesmo. Era tipo assim, tipo o Hannibal Lecter, entendeu? Vamos fazer Silêncios Inocentes. E aí fala assim, caraca, é o vilão, não sei o quê. E aí ele é realmente um canibal mesmo, ele é serial killer e tudo. A análise sobre vilões era, tipo assim, era muito maniqueísta mesmo. O que é bom era bom, o que era mal era mal. Nos anos 90 mesmo foram muito importantes nesse sentido, porque foi nessa década que surge a obra do Wicked, né? E de poder, o livro, né? De reimaginar essa história. De lá pra cá, a gente teve diversas versões de Mágico de Oz. A gente teve versão dos Trapalhões, que ao invés de ser, aí se perdeu, não sei o que, era o Didi e a sua trupe lá saindo do sertão nordestino pra procurar uma coisa melhor em Oz, né, no caso. Procurar comida e água pro povo e tudo. E no final basicamente... Muito legal fazer encontrava o Mussum, que se o Homem de Lata precisava de óleo pra ficar lubrificado e conseguir se mexer, era o Mé. Bota o Mé aqui, rapaz. Exatamente. É muito legal. Então você tem toda a brincadeira que os Trapalhões faziam muito isso, a questão da crítica social, né? Do abandono que acontecia principalmente no Nordeste, sobre a seca mesmo, sobre a falta de água. E aí mostra basicamente uma imigração, né? Eles vão andando até chegar numa cidade grande, onde você gira uma torneira e sai água, né? Então é basicamente um milagre da salvação, literalmente, né? E aí a gente teve diversas versões do Mágico de Oz, né? Vários filmes, inclusive até recentes mesmo, porque é uma obra que sempre permeou a cultura pop de uma forma geral, mas eu não conhecia a história de Wicked. E o Wicked é muito curioso porque eu sinto que o Wicked, 2024 foi um ano muito especial pra mim, porque eu descobri duas obras que meio que mudaram o conceito de como eu enxergo a cultura pop e da onde vem essas bases. Uma delas foi que eu vi pela primeira vez a série Skins, que eu não tinha visto. E, cara, Skins, dos últimos 15 anos, ele inspirou basicamente tudo que veio depois, assim, coisa pra adolescente e jovem, sabe?
de como lidar com essa nova juventude e tudo. E o Wicked. Eu fiquei fascinado. Eu já conhecia, sabia que tinha uma peça de teatro, nunca tive muito interesse. E é impressionante, porque a gente teve a oportunidade de assistir o filme, e aí quando acabou o filme, fui atrás de basicamente tudo que tinha de Wicked, Você sabe? ficou wickedificado. Liquidificado, posso contar total. histórias de bastidores? Por favor. Vamos lá. Primeiramente, a Fernanda sempre falou, cara, isso aí é maravilhoso, isso aí é maravilhoso, isso aí é maravilhoso. E a gente, beleza, é musical da Broadway, a Fernanda gosta desses bagulho aí, tal, Disney, Broadway, Eu já ouvi essa história em algum lugar. Eu avisei. É maravilhosa a sensação de dizer isso, né, Fê? Ah, é bom demais, cara. O Sica já teve algumas Bom vezes. demais O Sica ser já teve pioneiro. algumas vezes aqui. É muito bom. Isso pra ela é tão natural que quando alguém no grupo lá dos VIP lá falou assim, cara, seria legal ter um podcast sobre o Mágico de Oz no VIP e um sobre o Wicked no aberto e tal, não sei o quê. E aí a gente meio que a Fê falou, beleza e tal, porque pra ela é muito natural o Wicked e Mágico de Oz, pra ela já é uma coisa junta, né? Então ela não viu qualquer problema nisso. E aí eu fui assistir. Na hora que o filme foi passando, eu fui ficando assim e tal. E o filme tem uma coisa, a gente obviamente já pode falar spoiler, né? Sim. Tem uma coisa que todo filme que faz, normalmente você sai com a boca totalmente escancarada no seu umbigo, que é quando o filme termina com aquele tum 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 tum. Quando acontece, cara, pode perceber, qualquer filme que termina desse jeito, você fica totalmente... E aí eu saí do filme, mandei um áudio cara, eu levantei da poltrona e falei, Jurandir Filho, é o seguinte, não dá pra fazer um podcast sobre o Mágico de Oz depois de ter visto o Wicked. Não, dá sim, porque é diferente, porque uma é fanfic, porque não sei o que, blá blá. Falei, Jurandir Filho, é sério, cara. Tipo, você, a partir do momento que você assiste o Wicked, você não consegue mais ver Mágico de Oz com os mesmos olhos. Isso é fato. E principalmente com aquele negócio do, ela morreu, ai, que legal, sai todo mundo pulando de alegria. E ele falou, cara, mas são obras diferentes e tal. Eu insisti tanto que ele foi no mesmo dia, a gente desmarcou a gravação, que a gente tinha a gravação do Mágico de Oz. Era o Mágico de Oz, a gente teve que remarcar tudo, tinha gladiador também a gente marcado. desmarcou, o Gira falou assim... Tanto que quem saiu primeiro foi o podcast de Arcane, porque o Arcane ia sair depois do Mágico Aí do Wicked, eu falei tanto que o Jandir foi no mesmo dia. Saiu e falou, puta que pariu. Eu saí todo cagado do cinema, assim. Saí todo cagado. Eu falei assim, caraca, que porra foi essa, gente? Ele falou, você tem razão, não tem mesmo como. Não, e é engraçado, porque eu não revi o Mágico de Oz antes de assistir o Wicked. Porque eu sempre deixo, quando a gente vai gravar, tipo assim, gente, vamos gravar 8 horas. Aí eu chego ali 5 horas da tarde e vou ver o filme. Eu quero ver o quente dele. Aí, acabou o filme, faça... pesquisa, anoto coisa. Durante o filme eu já vou anotando coisa, então já vou pesquisando durante o filme e tal. E aí chego, cabeça assim, ó, pro podcast, né? Empolgado. E aí cheguei de Wicked, vou assistir o Mágico de Oz. E, cara, a sensação que eu tinha antes era assim: o Mágico de Oz é a obra original, é o grande clássico, é o que você tem que respeitar, não sei o quê. E o Wicked é uma reimaginação dessa obra que hoje em dia todo mundo chama de fanfic. Quando você é baseado numa obra original, mas você não segue muito as regras do original, você meio que trata como fanfic. É um tema errado, porque fanfic é muito, né? É um extremo do negócio, né? Wicked, ela só pôde utilizar os personagens originais porque eles já tinham caído em domínio público. Então o Wicked pôde fazer uso disso. Tô falando do livro, não da peça nem do filme. Por isso que os sapatinhos são, inclusive, são prateados. De cristal, né? Porque do mesmo jeito que no livro original. No livro original os sapatinhos são prateados também. Os sapatinhos de Rubi vieram no filme da MGM. E qualquer outro filme que quis utilizar os sapatinhos de Rubi tinha que pagar uma quantia pra MGM. Mas enfim. Então, você tem um autor que... como é que eu posso pegar essa obra aqui? Ele tinha uma ideia sobre falar sobre a origem do mal, como o mal é percebido, como isso é muito relativo. Então ele pegou uma das personagens mais unidimensionais que existem, que é a bruxa malvada, e se a gente colocar uma história de origem pra ela, se a gente der um nome pra ela? Tanto é que o Elphaba vem das iniciais do criador do Mágico de Oz. Sim, do Frank Baum. Frank Baum. Frank Baum. É o FB, Elphaba. Então, cara... ele foi e deu uma nova dimensão
pra obra. Mas ele criou, de fato, uma obra nova em cima de algo que já existia. Mas a minha visão é que depois que eu saí de Wicked, a história de Wicked se elevou demais pra mim, deu sentido pra tudo aquilo, e Mágico de Oz deu uma pequenada assim pra mim, sabe? Ela deu uma diminuída, e eu consigo claramente separar as duas obras, né? E a importância de cada uma pra sua época, mas eu sinto, Mágico de Oz inspirou muitas histórias de cultura pop, de filmes infantis, de fábulas, etc. Mas o Wicked, pra nossa geração, basicamente criou tudo que a gente veio ver depois aí, gente. Pelo amor de Deus, o Wicked, ele meio que populariza o ato de você criar obras sobre vilões, filmes sobre vilões e mostrar, olha, essa galera, se eles são ruins, No mínimo se eles tem um são... bom motivo. Eles têm um motivo de serem do jeito que eles são, mas você conhece mais a história. Não é que você tem que gostar desses vilões. Não, você não é obrigado a gostar desses vilões, até porque eles são vilões, né? São pessoas ruins, são coisas ruins e tudo. Mas vamos dar uma outra nuance pra esse personagem? E existem espaço para as duas versões, sabe? Existe espaço para o vilão ruim mesmo, irredimível, que faz aquilo porque gosta, etc, etc, um vilão sádico, unidimensional. E existe espaço para vilões multifacetados, que... Agora o louco em Wicked, a bruxa má, ela não é uma bruxa má, ela é a Elphaba. A bruxa má é uma propaganda que é colocada em cima dela. Ela nunca foi vilã. A Elphaba em Wicked, ela nunca foi vilã. Pessoa menos vilã de todo mundo ali. E pra mim, a explosão de cabeça, na verdade, foi colocar a Elphaba como uma representação da pessoa perseguida. E aí, quando você coloca o começo do Mágico de Oz e todo mundo, ela morreu, na verdade, são pessoas extremamente preconceituosas que querem destruir tudo que é diferente, entendeu? E que, na verdade, e também foi criada essa imagem. Então são pessoas manipuláveis, os Munchkins, que... Essa história tá cada vez mais atual. Sim. E assim, isso. porque eu acho que o Wicked, ele pega o que tinha em Mágico de Oz e que envelheceu mal, ele resolve. Exato. Entendeu? Que essa história da Bruda, uma pessoa que é má porque ela é má porque sim, e ela não, sabe, precisamos matar Rogério, o que é literalmente diferente. Tem uma fala da Glinda no Mágico de Oz de 39, que ela diz: bruxas boas não são feias, só pessoas feias são bruxas más. E aí ela vira pra Dorothy e fala assim, você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? Ou seja, ainda chamou a Dorothy de feia. Cara, e assim, ela fica todo mundo cantando, ela morreu, e ela com aquele sorriso, tipo... E aí o Wicked vem e transforma, por isso que é o que mais me chamou a atenção. Eu falei, juras, pelo amor de Deus, não dá pra fazer com metade do time tendo assistido o Wicked e metade não. Se você vem aqui no podcast, e aí você fala assim, não, porque assim, era na época, tal, não sei o quê... Eu e a Fernanda, a gente ficar aqui por dentro, porque, cara, o Wicked dá um significado. Tô falando de momentos diferentes na história. Porque no começo de Wicked, a gente tá vendo a morte da Elphaba. A gente tá falando sobre a morte da Elphaba. Sim. E ela começa a contar a história da Elphaba. No começo de O Mágico de Oz, a gente tá vendo a morte da irmã. A gente sabe que as duas são bruxas irmãs, a gente sabe que elas são irmãs no Mágico de Oz. Né? Porque ela fala... Quando a bruxa velha aparece, a bruxa velha, coitada da menina, tinha 33 anos. 33 anos. Quando a bruxa do Oeste ela aparece, ela fala, quem matou a minha irmã? Foi. Então tá aí, é cânone que é a irmã dela, certo? Então a gente não tá dando spoiler aqui, a gente tá falando do filme de 39. Não acreditamos que o bom. Wicked vai mudar isso, né? Ou inventar uma nova irmã pra Elphaba, né? Então... É cânone. Então, e no final da história do Mágico de Oz, quando a Dorothy volta, e aí o mágico resolve ir no balão ir embora e sair fora, os Munchkins estão todos felizes da vida porque a bruxa do Oeste morreu. E aí é nesse momento que começa o Wicked. É o momento em que tá todo mundo feliz porque a bruxa do Oeste morreu. E eles estão felizes com essa ideia de que pessoas más têm que morrer, pessoas más têm que... E isso foi embutido. Ninguém chora pelos malvados. Pessoas tidas como más, né? E isso, como a Fernanda falou, ela se torna muito atual porque a gente vive em meios de redes sociais
que você consegue criar vilões sem a pessoa ser. Tipo assim, essa é uma pessoa ruim, é tipo a pessoa não fez nada. E o Zincel fica puto porque é uma obra... Cara, o Wicked devia se chamar Inclusão ou Filme, tá ligado? Porque tem todo tipo de inclusão Não, e é muito possível bom, e imaginável. Porque tá eles já ligado? estão desesperados falando que é woke, e a galera falando assim, gente, isso veio de obras de 1900, 1995 e 2003. Não existia o termo woke nessa época. E lembrando que o livro é bem mais cínico e escroto. Eu comecei a entender mais sobre esse assunto, do porquê, principalmente esse ano, do porquê que as bruxas são muito queridas pelos LGBT, entendeu? Assim, por que há essa identificação? E é muito óbvia a identificação. Não só com os LGBT, com as mulheres também, né? Tem aquela coisa de, se uma mulher pensava alguma coisa no passado, é bruxa, queima, sabe? Sim, exatamente. Qualquer mulher que tentasse se impor de qualquer forma o ato era de perseguição, bruxa, né? queima. É um artifício de narrativa que você consegue colocar que as pessoas que são perseguidas de alguma forma, elas acabam se identificando, né? Porque a bruxa em si, como tu falou, eram perseguidas, elas basicamente eram curandeiras e ajudavam as outras pessoas, e eram, como os outros não entendiam pela ignorância, eram perseguidas e mortas, né? Então, é basicamente o diferente. Não, o diferente, As pessoas são perseguidas e mortas desde sempre na humanidade. Sim. Por serem diferentes. Porque tem uma particularidade que eu acho muito, muito bizarra, que é, na época da peste negra, começou pra variar, né? Um ódio às pessoas judias. Porque elas não pegavam a peste negra. Eu falo assim, mas peraí, como é que pode uma coisa dessa? Não sei o que, eles são do mal, eles são bruxos. É porque eles... Não, é porque eles lavavam as mãos. Apenas uma curiosidade, que durante os primeiros anos de Wicked, acho que quase todas as élfabas eram interpretadas por mulheres judias. É uma referência. Por isso que eu tô falando, tem uma questão, assim, tem uma questão de inclusão em Wicked que é muito grande em todos os sentidos. É da pessoa ser diferente, dela ter uma cor diferente, é óbvio, né? Isso aí é mais do que óbvio. E a escalação da Cynthia Erivo, cara, grita. É perfeita. Grita. É perfeita, né? É perfeita. Assim. Demorou também pra ter uma élfaba negra na Broadway. Né? Hoje em dia já teve, inclusive tá rodando no Twitter aí o vídeo, uma Glinda negra. Demorou, acho que foi em 2022 que teve uma Glinda negra. Você já viu a Glinda chinesa? Tem a peça em chinês. Eles têm tudo traduzido. Eu vi em coreano também. Wicked já foi adaptado pra 1 zilhão de países. Eles são muito inteligentes de colocar a Cynthia Erivo. Inclusive, foi muito maneiro ver a transformação dela, né? Porque ela passava horas fazendo a pintura, né? Pra ficar verde. E aí é uma forma de você mostrar... tipo assim, como é que a gente sai do básico pra fazer a nossa crítica? Porque durante o filme... Parte do elenco também é negro e tudo, e eles fazem bullying com ela, não sei o quê. O verde é que vai ser o diferente, né? Vai mostrar assim, olha, essa pessoa é muito diferente de todas as outras que tem na sociedade comum que a gente tá vendo aqui. Pintar alguém de verde aqui e sair na rua, você vai ver que a única pessoa diferente vai ser essa pessoa. Gente, eu acho verde, que acaba ficando muito mais... Pega muito, acho que a comunidade LGBT, porque... Até a própria história de origem da Nessa Rose tem a ver com isso, né? Você vê, tem uma cena muito linda que é quando a Elphaba e a Glinda, elas ficam amigas e elas passam a noite contando histórias uma pra outra. E a Elphaba é muito vulnerável com a Glinda e ela fala que ela realmente acha que ela é a culpada pelo motivo da Nessa Rose ser cadeirante e do pai odiar ela. Ela fala, pra evitar que ela nascesse verde... A minha irmã, né? Meu pai fazia minha mãe mastigar flores de copo de leite dia e noite, dia e noite, dia e noite. E eu acho que o Wicked, ele acaba pegando nesse lugar muito especial, assim, de empatia e resistência. E é uma coisa que não é só, obviamente, pra comunidade LGBT, mas ressoa muito com a comunidade LGBT também por causa disso. Essa coisa de você levantar sua voz, você lutar, você continuar lutando. E principalmente você lutar por aqueles que não podem levantar a sua voz. E aqui no caso do Wicked isso se torna uma coisa literal, porque você tem toda essa plot política rolando de fundo aí dos animais em Oz.
que já é muito presente no musical, mas eles deram até uma incrementada aí no filme, Sim. eles deram uma aumentada nessa discussão no filme também, porque é uma coisa que tem no livro muito mais também, né? Uma coisa que é mais forte no livro também. E os animais, eles são uma metáfora pros imigrantes, assim? Os Sim. imigrantes que acabam vindo de Eu outros acho que lugares. Sim, eu acho que pra qualquer, na verdade, Qualquer é o que minoria. aconteceu, por exemplo, na Segunda Essa coisa Guerra de você Mundial. silenciar minorias. Cara, a gente escuta histórias de campos de concentração, não só os que aconteceram em Auschwitz, por exemplo, os campos de concentração nazistas, mas a gente teve campos de concentração nos Estados Unidos para pessoas japonesas, campos de internação, que eles chamavam. Tinham campos de... Existia uma certa restrição. Colônias japonesas aqui no Brasil foram basicamente ocupadas. Te dou outro exemplo, Cicas, mais contemporâneo e mais recente. A época do Covid. Muitos chineses em vários lugares do mundo foram perseguidos, principalmente nos Estados Unidos. Não, Então, e é maluco. o que eu acho é que essa metáfora sobre os animais, ela é muito... Wicked é uma obra muito atual. Na época do primeiro mandato do Trump também, que eles separavam família imigrante, deixavam criança em jaula também. Um negócio assim, absurdo. E vamos falar também, aí já vem aquele momento, não coloca política no meu filminho. Cara, sendo que é um filme extremamente político, né? Você não é pegar, nossa por culpa exemplo, que certas pessoas são completamente alheias ao que tá acontecendo nas obras que elas Não, consomem, porque sabe? tá cheio de política. Não, em se você, tudo, né? se você Mas chega com esse tudo. papo de cultura woke, pra mim é uma pessoa totalmente ignorante, sem política na cabeça, que não entende a sociedade, não entende o outro. a gente consegue fazer um paralelo, até por ter assistido muito perto, com Ainda Estou Aqui. Uhum. Você Sim. pega, por exemplo, professores que eram retirados à força, Sim. né? E eram presos simplesmente porque estavam lecionando história, né? Sim. Você vê isso exatamente no filme. Você vê um professor de história, você vê a Glinda lá falando assim, mas professor, por que você tem que falar sobre o passado na aula de história, tá ligado? Cara, é tão doloroso, Exato. né? Existem Porque, pessoas... gente, existe gente fazendo isso hoje. Existe gente Sim. soltando isso em vídeo, interpelando o professor de história. Por que você está doutrinando a gente? Gente, ensinar história é pensar sobre o que aconteceu, não relatar só um bando de dados e fatos. Exatamente. E aí você tinha vários professores sendo presos, dando aula. Eu lembro que no meu colégio, já nos anos 80, algumas coisas se mantiveram, obviamente, da época da ditadura militar. Já tinha acabado a ditadura militar ali, ela termina oficialmente ali em 85, né? 84, 85 e tal. Mas algumas coisas se mantiveram na escola. Por exemplo, tinha um buraco na porta, né? Tinha todas as portas de todas as salas das escolas, elas tinham um buraco. Aí você fala assim, mas pra quê? Tipo uma janela, né? Mas por que tem uma janela na porta da sala de aula? Era porque censores ou pessoas da ditadura ali, os militares, eles poderiam adentrar em qualquer escola e poderiam ver e ouvir o que estava acontecendo. Então eles podiam andar nos corredores e olhar por essa janela, entendeu? É muito louco, eu não sabia da origem dessa... Praticamente toda escola tem uma janelinha, né? Uma janelinha. Pode ver que na hoje em porta. dia já não tem mais. Hoje em dia não tem mais. Não tem mais, Mas, Nas Rogério, escolas vamos ser bem diretos aqui. A gente tá falando de uma história onde pessoas são sumidas e caladas por conta de um governo autoritário, e quem se rebela contra esse sumimento dessas pessoas, quem se rebela sobre essas pessoas sendo caladas, são Quem taxadas questiona, de... Quem questiona isso é taxado de terrorista, é taxado de maligno. Sim. E é perseguido por esse governo. Não, o Mágico de Oz, ele fala com essas palavras, os animais subversivos. Atividades subversivas dos animais, tá ligado? Tipo, então você pode colocar esses animais aí em qualquer... sabe? Esfera. Você encaixa em qualquer esfera desse tipo de coisa. De tipo, são os comunistas. Por exemplo, teve a perseguição comunista lá nos Estados Unidos. Macartismo, exatamente. Então você pode. Cara, dá pra você colocar em vários aspectos da humanidade isso, sabe? Do islamismo, por exemplo, nos Estados Unidos, né, em 2000, quando você tem depois o ataque do 11 de setembro, né? Que não pode mais ter professoras. Cara, a gente viu isso muito. Sim, a gente Não, viu, o cara. Mágico diz, olha, nada une mais uma sociedade do que um inimigo em comum. Do que odiar um inimigo. Não cara. fecha os olhos pra essas coisas, gente. Tá tudo na nossa história recente. lá. A gente não precisa nem voltar 50 anos, não.
Pega aí, nos últimos 20 anos, a gente tem um exemplo claro de que o Wicked é uma obra extremamente atual. Obviamente que ela se você pegar o livro, a peça e o filme, ele, por ter saído agora, ele consegue adaptar muitos conceitos pra ficar cada vez mais claro tudo, né? Fica tudo mais óbvio de você conseguir compreender. E aí, ela tem uma roupagem que ela é inacreditável, sabe assim? É um filme, ele chama a atenção do começo ao fim. E ele é interpretado por atrizes e por atores que são maravilhosos. Cara, fiquei extremamente surpreso com a Ariana Grande. Eu não consegui imaginar incrível, a Ariana né? Grande como sendo uma atriz, assim. Eu já conhecia a cantora, já conhecia os clipes que ela tinha feito E ela tudo, teve né? um início na Nickelodeon, né? Sim. A gente muitas vezes não dá moral pra esses atores que vieram da Disney, que vieram da Nickelodeon, mas se a gente for olhar, alguns dos atores que estão mais proeminentes vieram de lá. Zendaya, cara. Sam e Cat, Não, se ia você saber tivesse da assistido veia Brilhante cômica. Vitória, ou Brilhante Derrota, né? Dependendo do ponto de vista. Cara, ela tem uma veia cômica muito Ela é boa. muito Ela boa. tem um tempo de comédia sensacional. Achei ela como Glinda aqui. Primeiro, ela é feita pra você odiar, ela é meio como a Regina George, do Meninas Malvadas. Ela é metida pra caralho. E aí, Só que ela é ela é meio toda cheia de... patética desde o início, né? Também ao mesmo tempo. Demais, demais. E aí, Ela não depois você causa vai medo entendendo... nas pessoas. É o contrário da Regina George. A Regina Mas George, ela- ela consegue ser popular porque ela mete medo. A Glinda, ela se faz de fofa. Ela finge que ela se importa com os outros. Ela fala, o que eu mais gosto é de ajudar os outros. Não, ela é desesperada Sabe? por aprovação alheia. Ela é uma personagem que é feita pra te provocar. Ela te provoca e você julga a personagem. Logo do Ódio. começo, você julga. Caraca, essa é a Tudo nojentinha nela me do dá filme. ódio. Exatamente. É E isso aí, quando você vê a transformação da personagem, a personagem ela vai se transformando, ela vai se tornando amiga da Elphaba mesmo. É porque você vê que no fim das contas, ela não era uma pessoa ruim se aproveitando do seu privilégio. Ela era só uma Não. pessoa que tava presa na própria bolha. Eu acho, inclusive, Literalmente! interessantíssimo. Literalmente. Eu acho interessante, inclusive, que a maioria das pessoas vê Wicked e se identifica com a Elphaba. E realmente, a maioria de nós tem muito mais da Glinda do que da Elphaba. Então, a Glinda, ela é uma personagem extremamente importante. E uma coisa que eu achei muito interessante, assim, nessa adaptação do musical da peça pra tela, é que o filme ele pode ser muito mais sutil em algumas coisas. E talvez isso pegue mais. Porque a Glinda, ela no teatro é expansivo, né? E teatro musical é expansivo ao quadrado. Porque Sim. tudo tem que ser expansivo. Da projeção da sua voz aos seus movimentos de corpo, aos seus movimentos de dança. No cinema, parece que se aproxima mais da forma como a gente vive a vida. Então eu tive uma visão da Glinda que eu, por exemplo, eu sou fã de Wicked desde 2010. Então tem 14 anos aí que eu descobri Wicked. Eu sempre gostei mais da Elphaba. Sempre. Provavelmente porque eu fui uma criança que sofreu muito bullying na escola. Eu fiquei 8 anos numa escola que se eu abria a boca pra falar alguma coisa, o povo me zoava, o povo me fazia calar a boca e tal. Então, eu me identifiquei muito com ela. No filme, foi a primeira vez que eu me identifiquei mais com a Glinda. Por isso, inclusive, que eu também estou de Glinda aqui hoje. Eu gostei mais da Glinda no filme do que da Elphaba. E eu amo a Elphaba. E eu acho que a Cynthia Erivo destruiu como Elphaba. Sim. A Glinda da Ariana Grande, ela tem uma coisa muito especial, eu acho. Quando você sabe também a história do por trás, saíram vários vídeos de making off. E, inclusive, eu vi um vídeo muito lindo da Kristen Chenoweth, que é a Glinda original da Broadway, falando sobre a Ariana Grande. Ela falou que ela é amiga da Ariana Grande há muito tempo. Ela falou assim, quando a Ariana tinha uns 10 anos, ela foi ver a peça na Broadway. Ela bateu lá na minha porta, no camarim, e falou assim, um dia eu quero ser a Glinda também. E ela falou assim, querida, você vai ser sim. Então, quando você tem... Ela escreveu um tweet quando ela era menina. Um tweet que ela escreveu. Um dia, fui assistir o Wicked, um dia vou interpretar a Isso é que eu Glinda. acho que manifestar, sabe? Mano, o bagulho é Tem impressionante. foto também, assim. tipo, eu acho incrível essas atrizes de musical, assim, que estão fazendo Hollywood atualmente. A Rachel Zegler tem foto vestida de Branca de Neve criança também, sabe? É muito legal foda. você ver que essas meninas que são o que lá nos Estados Unidos eles chamam de theater kid, né? Porque lá você tem essa cultura do teatro e essa cultura do teatro musical mais ainda até.
é muito presente no dia a dia das pessoas. Nos Estados Unidos tem aqueles clubes depois da escola, e eles têm o Drama Club, sabe? Aquelas coisas que a gente via no Glee e no High School Musical, de você ter, o grupo de teatro, o clube do teatro, o clube do coral. Isso é muito comum. O Wicked tá tão entranhado na cultura norte-americana que ela já é uma das peças que é tipo peça de final do ano das crianças. Sim, é muito comum Wicked. de fazer. É Porque, muito comum deles fazerem. É mais entranhado na cultura norte-americana do que o próprio Mágico de Oz, entendeu? O Wicked. E, tanto que nas escolas, vai ter o teatrinho no final do ano, beleza, o que nós vamos ensinar? Eu acho que é meio que foi substituído, né? O Mágico de Oz, ele ficou como uma peça do passado e o Wicked ele acabou assumindo porque ele tem uma roupagem mais nova, né? Eu acho que conversa mais com o público de hoje, sabe? Essa parada da inclusão, essa parada das pessoas que não se enxergam dentro da sociedade e de como você às vezes acha que tá ajudando, mas na verdade você só tá pensando em você mesmo, que é o caso da Glinda, né? Sim, total. Cara, até aquela parte do Popular, né? Ela tá lá ajudando. Aquela música é maravilhosa. Ela tá ajudando boa. E tal, não sei o que, mas aí quando a Elphaba vai embora, ela olha pro espelho e fica... Mas, Rogério, eu tenho uma certa pena da Glinda, porque olha o arco dela no filme. Todo o valor que ela se dá é externo. Tem que vir alguém validando ela. Desculpa pular pro final, mas eu acho que isso é relevante. A gente tem aquele momento do Defying Gravity, em que a Elphaba dá a opção pra Glinda vir com ela. A Glinda sabe de tudo que aconteceu. Ela tem conhecimento de tudo que aconteceu. E ela não tem coragem. Se ela vier junto da Elphaba, ela vai ser tão escorraçada pela sociedade quanto a própria Elphaba. Ela queria um pouco... Uma parte dela queria muito isso. Ela queria ser muito popular. Ir junto. Queria ter desafiado a gravidade junto da Elphaba. Mas ela não podia. Tanto que tem um momento no refrão que ela canta o refrão junto com a Elphaba. E na peça é um momento que ela pega, ela segura na vassoura junto com a Elphaba. Você acha que ela vai. E aí é por isso que dói tanto quando eles tocam aquele... Tan, 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 tan. Well, are you coming? Tipo, e aí, você vem? E aí tem de novo um... Tan, tararara, e ela fica tipo... Você porque vê ela literalmente não pode. I hope you're happy. É e é aquela coisa, triste, o I hope you're happy... Aqui tem uma entonação diferente. Saidu, eu espero que você esteja feliz com o que você fez. Agora, eu espero que você seja feliz com a sua escolha. Com a sua escolha. Mas a Glinda, ela jamais poderia fazer essa escolha, porque se ela fosse escorraçada junto da Elphaba, o ego dela não ia suportar. Porque todo o valor que ela se dá é externo. Toda valorização que ela se tem é de outra pessoa. Ela não consegue se valorizar pelas próprias escolhas. Já a Elphaba, ela que foi escorraçada por toda a sociedade o tempo todo, ela teve de aprender a se dar valor e dar valor ao próprio ponto de vista. Isso. E pra ela é mais fácil ela abdicar da sociedade, porque ela a não sociedade tinha nada. Nunca gostou dela. Ela fala isso numa música, inclusive, né? Eu tenho algumas coisas interessantes pra comentar, assim, com questão à peça. O Wicked, ele é um musical que... Existem duas formas de você vender os direitos de um musical da Broadway pra ele ser adaptado no resto do mundo. Você tem a réplica, que é a cópia exata, com os mesmos cenários, figurinos e marcações de palco. Tanto que a galera gringa que vem aqui passar essas marcações pros atores, você tem que fazer igualzinho, você não pode se desviar de forma alguma. E você tem a adaptação criativa, que assim, você compra os direitos e faz como você quiser, adapta como você quiser. O Wicked, ele teve 3 montagens aqui no Brasil. A primeira, em 2016, foi réplica, então foi exatamente idêntica à da Broadway. E as duas mais recentes, que tiveram nos últimos anos, já foram com liberdade criativa. Tanto que aí você tem adaptações hilárias. Qual que tem a do Falabella, que é maravilhoso? Cara, Miguel Falabella, de Mágico de Oz, é um negócio assim... É uma das novas, eu acho. É uma escalação tão perfeita quanto o Jeff Goldblum. Não, é perfeito. Caraca, porque o Jeff Goldblum também, veio com a surpresaça dele de Mágico de Oz, caramba. Meu Deus do céu. Ele tem cara de quem nasceu pra inspirar escreverem esse tipo de papel. Porque é exatamente naquele lugar que ele tá. Ele é charmoso e trambiqueiro. Você quase agradece ele por ele estar te passando a perna, sabe? E ele é muito legal. A música dele, assim, claro,
Os grandes musicais são da Ariana Grande e Cynthia Erivo, não tem nem o que dizer. Mas, cara, o Ele e a Sentimental Michelle Yeoh Man... se viram, né? Assim, Porra, cara, eu acho aquele número tão bonito. É bonito. É lindo, não, né? Ele não canta, assim, mas é tão bonito. A hora que ele entra atrás da cortina. da cortina, e aí tem aquela coisa de o ditador, Do balão. né? Do balão. Cara, E é ele eu que me fala arrepiei. Everyone deserves a chance to fly. Eu me- cara, que é eu um me dos momentos arrepiei. principais de Defying Gravity também. Eu É lembro de lindo ter aquilo. falado. A primeira vez que eu assisti, eu falei sozinho, você deu uma de Siqueira, eu falei, Cara, coisa linda. Que é lindo, cara. Meu, é muito cinema. Assim, eu vi a peça depois, obviamente, que eu assisti o filme, principalmente porque eu queria saber o que aconteceu depois, né? Tem que fazer, Rogério. Faz assim, ó. This is cinema. Faz assim que não é escocese. Desde cinema. Absolute Desde cinema. Absolute É, cinema, sim. eu vi a peça, tudo mais, até porque eu queria saber o que acontecia. E Aliás, também as pessoas vi não estão prontas pro segundo ato dessa peça, mas por favor, continue. É bem doido. E é assim, é impressionante como essa é uma adaptação muito bem feita, cara. Muito. Eu digo, dá pra dizer que até com uma certa tranquilidade, que por ter mais tempo, até porque, por exemplo, quase o tempo todo da peça é pra um filme só, você tem ali muito tempo de desenvolvimento de personagens. As músicas são as mesmas. Sim. Elas tocam na mesma ordem. As Não letras tem nenhuma das música músicas nova nessa primeira parte. As letras das músicas praticamente não mudam, assim, as letras são as mesmas e tal, mas o que tá entre elas é muito enriquecido. Então, o personagem do Fiyero, ele ganha muito mais estofo. O mágico mesmo, ele tem aquela coisa dos bonequinhos, que dá, cara... E, cara, é o Jeff Goldblum, cara, como eu amo esse cara. Ele é muito Eu amo louco muito ele e também, eu amo ele é esse cara. incrível. Porque essa estranheza dele combina tanto, né? Com o jeito dele andar, aquela É porque coisa... ele tem um charme, né? Esticada, É peculiar, né? ele é peculiar. Ele é muito Tudo nele é peculiar. Isso é O jeito dele andar, o jeito dele Ah. falar, o rosto dele é muito único. Sabe Ele o que é tem que eu esse tom gostei? que é As meio inflexões dele. cínico, mas é charmoso ao mesmo tempo. Ele é perfeito pra esse papel, perfeito. O que eu gostei muito é aquele... Tem uma personagem que é meio que... que cuida lá da escola, que é aquela Miss Codler. Que é uma personagem nova, foi feita Que por... ela não tem, ela não tá, porque isso tudo é feito Que pela a- Marble, né, na peça de teatro, né? Sim, Toda a essa Marble parte. faz as duas partes. Aquela Settler, Kiara que Settler. ela ficou muito conhecida pelo filme lá do Hugh Jackman, né? Ela era a mulher barbada lá do Rei do Show. O rei do show, que ela é extremamente perseguida. Ela faz parte das pessoas que são muito perseguidas. E é ela que interpreta aquela música que é maravilhosa, que é o This Is Me, né? Que é a grande música ali do filme, que ecoou pelo mundo inteiro aí essa música, que E, é gente, poderosíssima. na Broadway, no segundo ato, tem um grande momento ali de vocal, que seria da Madame Marble, que é a personagem da Michelle Yeoh. Que quem vai cantar, obviamente, é aquela Settle, né? Sim. Porque eles... dividiram em duas partes. E uma coisa muito doida é que na versão mais recente do musical aqui do Brasil, eles já tinham dividido esse papel também. Então eles tinham separado a Madame Marble e já tinha uma outra personagem que eles criaram pra essa versão, que era a diretora já. Tem muita coisa no filme que ficou bem parecido com o musical aqui do Brasil. Não, as escolhas, É muito as doido, escolhas né? são muito boas, porque esse da Keala é excelente, porque é uma troca, né, de um filme pro outro. Ela tem até um olhar de sentimento de culpa de estar fazendo aquilo, sabe? Assim, de meio assim, putz, Sim. vou ter que fazer isso. E aí é curioso né? porque Fazer o quê? o professor Cabra, quem faz a voz, é o Dr. Peter Dillamont. Dinklage, né? Que é o nosso Tyrion de Game of Thrones. E aí você fala assim, ele Que sendo é uma extremamente minoria perseguido e tudo, que é uma minoria também, cara. Então, assim, as escolhas, elas não são à toa, sabe? Assim, você trouxe personagens que conseguissem representar e trazer um background, né? Pros personagens que eles estão ali fazendo, né? Então foi realmente escolhas muito boas, né? Sabe naquela primeira cena que tem o No One Mourns the Wicked, que é a música Sim. do ela morreu e não sei o Ela quê, e que a morreu, gente ela tem a morreu. Glinda, que a gente tem a Glinda ali meio que tendo que sorrir, mas que ela tá muito insatisfeita de tá tendo que fazer Bem aquilo ali. diferente do Da Mágico de Glinda Oz. Mágico do de Mágico Oz. de Oz, exatamente. Uma conhecida minha que estudou comigo na Cal, ela era a substituta, né, da Glinda na versão brasileira da réplica. E aí ela disse que os gringos deram uma instrução, que eles dão essa instrução pra todas as Glindas. Eles dizem, a gente sabe quem vai ser uma boa Glinda ou não na primeira cena. Se você consegue vender o No One Mourns the Wicked, se você consegue passar esse desconforto da Glinda,
ali... Você tem que estar sorrindo, mas seus olhos têm que estar... E sabe o que acontece? Ninguém tristes, sabe. né? Quando o público não sabe. A gente só vai descobrir isso quando a gente já conhece a história, sabe? Então, quando você é um fã de Wicked, você começa a ver o filme e você vê a Ariana vendendo aquilo ali, você vê a tristeza no olhar dela, mesmo ela tendo que parecer feliz, doce, é muito complicado ali pra ela, sabe? E tem uma coisa que eles acrescentaram no filme, que eu acho que deu muito peso, é aquela boneca de palha que ela bota fogo. Que ela tem que não pôr tem fogo na peça. Porque, cara, aquilo ali é muito sintomático da luta racial norte-americana. A amiga dela. E também da época da caça às bruxas lá, literalmente, Exatamente. nos Estados Unidos, de Salem e tudo mais. Então, cara, aquilo ali diz muito, né? E é ela que joga e ela canta, mas ela canta com... E não uma é ela voz que escolhe, embargada, é né? uma Aqui é tocha pra ela. gente. É interpretação. Cara, muito Ariana bom, Grande, cara. ó, a gente tem que falar nomes aqui. John M. Chu. Cara, Ele é que foda. diretor. Ele é o cara foda. é muito doido, porque o cara dirigiu Podas de Rico, mas ele também dirigiu o G.I. Joe. né? No bairro de... e no bairro de... Naquele bairro de Nova York, que é o In the Heights, que é um musical do Lin-Manuel Miranda. Foi o primeiro musical do Lin-Manuel bem fraco Miranda o filme, a estrear né, na isso daí. Broadway. Não, mas presta atenção. O Steven Schwartz, que é o autor, né, o autor das músicas, né, o compositor de Wicked, ligou para Lin-Manuel Miranda. Pô, cara, o que tu acha do John M. Chu? E aí ele falou assim, é para Pippin ou Wicked? Ele falou assim, eu não sei explicar, mas parece que eu vi pelo telefone, era ligação de áudio, eu senti a piscadinha dele pelo telefone, sabe? E ele falou assim, cara, pode ir na fé que o cara é foda. E você vê a diferença que faz quando você tem um elenco e um diretor e você tem uma equipe de produção que é completamente devota à história que eles estão contando. Eu acho que o Wicked não tinha como ter sido melhor no cinema do Não que ele tinha. foi com essa galera, sabe? Eu acho que não tem uma coisa que você fala assim, ai, que escalação errada, sabe? Cara, não tem. Não E tem, o não John tem. Chu, se você pegar a carreira dele, pega assim, ele começou lá com ela dança, eu danço 2. E tem um documentário que eu gosto, que é o do Justin Bieber, o Never Say Never, lá que ele fez em 2010. É ele que aqui. dirige Jura, a gente também? não fala desse documentário por aqui por certos motivos. Caraca, teve tanta treta esse podcast, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Meu Mas Deus. ele é um cara que tem experiência, ele fez diversos outros filmes, mas ele tem uma certa experiência com música, né, com musicais, então Cara, realmente mas uma boa principalmente escolha. com essa questão da adaptação, porque, cara, a Sim. gente vê a adaptação da Broadway É muito uma difícil atrás adaptar, da outra, Rogério. uma atrás da outra dando errado. E é tudo erro, né? errado. E, cara, e você pega essa produção, ela tinha tudo pra dar errado. Tudo. 10 anos produzindo o Stephen Daldry, se não me engano. Ele ficou 10 Deu muito anos errado, produzindo graças esse a negócio. Deus. E aí, quando o Cats deu o que deu lá, tipo, aí mandaram ele embora, vamos recomeçar. não sei. Gente, ele Tinha queria tudo pra dar colocar a Lady Gaga de Glinda e o Shawn Mendes de Fierro. Meu Deus. Cara, assim, Galera, a gente se livrou, o fandom de Wicked se livrou de uma, que eu acho que muita gente nem sabe. hein, filho? Agradeço a E tipo Cat. assim, olha, eu vou falar o seguinte, eu sou extremamente, absolutamente fã da Lady Gaga. Tipo que a Katia é com a Taylor Swift, eu sou com a Lady Gaga. Eu amo aquela mulher. Eu amo aquela mulher. Desde que ela apareceu, em 2009 eu descobri, eu sou assim, alucinada na Lady Gaga. Ela não seria uma boa opção pra ser a Glinda, Não, sabe? não seria. Eu tenho noção de que eu ser fã da artista não quer dizer que ela seria a melhor escolha ali pra fazer. A Glinda, ela é uma personagem... Até vocalmente a Lady Gaga não combina com a Glinda. Travis, se ela pudesse ser uma Elfman, né? Talvez. Mas ela se encaixaria, acho que no perfil mais da Elphaba do que da Glinda também. Mas eu cara, acho que as graças a escolhas que Deus- eles colocaram... Gente, olha, uma coisa que eu absolutamente amo... Eu amo a Idina Menzel também, que faz a Elphaba. Eu lembro que a primeira vez que eu Adele descobri Dazeem? Wicked... Adele Dazeem. Primeira vez que eu descobri Wicked foi na época que eu estudei teatro musical. E essas músicas... Eu não sei o que acontece. É alguma coisa na forma como elas foram compostas. Porque tocam os primeiros acordes de todas as músicas de Wicked. E é impossível você não ficar arrepiado do dedão do pé até o último fio do Sim. seu cabelo. Não, os arranjos dela são muito... Tanto É que absurdo. Tanto é que eles não absurdo. mexeram muito no filme, assim. E eles deram... ainda assim deram uma mexida. Então, eles deram algum É pouco lindo. peso. É que é aquilo que eu falei, por exemplo, a peça, eu achei também muito interessante o filme terminar desse jeito, porque eu acho que, assistindo a peça toda,
pra mim, na minha opinião, o grande ápice da peça tá no final do primeiro ato. É o que Define é Gravity. o Gravity. Então, Define assim, Gravity. é perfeito que o filme realmente acabe ali daquela maneira, daquele jeito. Existe um clímax Não, emocional. e existe um motivo Uhum. pro ato ter terminado ali. Não é só porque a música que eles colocaram ali é foda. Sim. É porque tudo que aconteceu antes é o passado das duas e como elas chegaram onde elas chegaram. E o segundo ato é o que Ele acontece tem concomitantemente ao Mágico de Oz. Ele tem um período de tempo que passa de um pro outro, né? Isso aí não é spoiler, vai, mas... Não, até porque a gente vê o quarteto do Mágico de Oz passando. No início do Wicked, que é quando vai começar ali, a gente vê aproximando, passa pela estrada dos tijolos amarelos, você já vê os 4 ali, e aí eles focam lá nos Munchkins cantando, ela morreu e a Glinda chegando. Então, é porque é exatamente isso que vai acontecer. No segundo Porque se passa ato, durante, né? quando começa, o segundo ato, ele abre com uma música chamada Thank Goodness, que é exatamente nesse mesmo lugar que a Glinda estava no começo do No More the Wicked. É ela terminando de contar a história. A Universal ela foi sacana, né? Sacana e inteligente também, se você pensar. Por quê? No filme, quando ele começou a ser vendido, quando o Wicked começou a ser vendido, era o Wicked parte 1. Isso não dá muito certo, né? Os estúdios eles estão preferindo não colocar, quando é um filme dividido, alguma coisa assim, não dá muito certo você colocar a parte 1 porque frustra as pessoas. Tem muita Galera, gente não que vai. espera sair o 2 pra assistir o Exato, primeiro. a galera não Assiste vai. o primeiro em casa, Porque exatamente. tem muita essa ansiedade, e isso a gente vê no mundo das séries aí, muita gente que, o lançamento semanal de episódio, tem gente que espera acabar todos os episódios tudo. pra poder assistir pra tudo de uma maratonar. vez. Porque há uma certa ansiedade de, meu Deus, essa história vai continuar quando? E as coisas demoram, né, pra acontecer. Muita gente se frustrou com o final de A Aqueles Casa do foram até Dragão, por espertos, exemplo. sabia? Aqueles foram até espertos, porque eles gravaram tudo junto. Então, assim, o segundo filme sai exatamente daqui a um ano. Ele Isso. sai no final de novembro do ano que vem. Então, assim, já Mas tá o nome do pronto. filme é só o Wicked. Precisam editar. É só o Wicked. E aí... Mas como é que vai chamar o Na 2? verdade, o nome Não. do Wicked é Wicked Parte 1. É porque no marketing e no pôster eles não colocaram. Aprendeu ingresso. com Lissan Al-Gaib. Mas, ó... Sabe quando você descobre? Com lição O Al-Gaib Duna fez mesmo. isso, o Duna fez isso, né? O Duna e depois Duna hoje, Parte 2. O Duna hoje, parte 1, o primeiro filme do Duna é Duna parte 1. Assim como o The Batman, lá do Robert Pattinson, ele hoje é The Batman parte 1. E em breve tá chegando a parte 2, entendeu? No The Batman não tem no título do filme parte 1. Não tem. É. No Duna, você tá começando a assistir o filme, você comprou o ingresso pra Duna, Isso. aí Tá você escrito começa a Duna. assistir o filme. Acaba Você o tá filme. Aí começa o filme, aí Duna, aí bem pequenininho assim, parte 1. Parte No 1. Wicked, mesma coisa. Você compra Mesma o ingresso pra No Wicked. Wicked... Não, mas no Wicked você descobre... Se você for um perdido, tá? É claro, se você lê sobre cinema, se você é um rapadura aqui, tá? Você sabe. Mas se você é um perdido... Perdi... que legal esse filme aqui, eu vou assistir. Você vai descobrir quando sair o seu ingresso impresso. Tá lá, o Wicked parte 1. no Aí ingressinho você- tem lá a Quê? parte 1. Tipo... E aí no filme eu lembro que eu assisti, tipo, muito... Eu assisti, porque aconteceu uma particularidade, que foi o seguinte. Tinha uma sessão dublada, e eu já falei, eu não tenho problema pra ver filme dublado, né? E aí eu comecei a assistir o filme dublado e eu não estava entendendo a letra da música, as letras das músicas. Porque Às vezes o problema do som do próprio cinema, né? Às vezes Isso, o som o do canto cinema da Glinda atrapalha. é né? A muito mixagem de agudo. som tá muito ruim. É muito agudo o Do canto cinema. da Glinda, e da atriz que faz aqui, que é a atriz que faz no teatro, A Fabi Bank. tá ainda mais agudo. Eu não sei se é um problema do cinema, eu não sei se é um problema da mixagem da dublagem, eu não sei o que aconteceu. Na terceira música, eu desisti. Então eu saí do cinema, fui lá na bilheteria e falei, gente, eu não tô conseguindo entender e tal. Dá pra trocar pra legendada que vai começar daqui meia hora? Eles trocaram, foram bacanas, trocaram. E aí eu assisti o começo do filme de novo. Aí eu tirei foto sem flash pro Jurandir ver aonde que aparecia o parte 1. Que aparece o Wicked bem grandão, assim, na tela. E aí aparece assim, parte 1, pequenininho, assim, embaixo do Wicked, né? Eu quero ver como eles vão fazer no 2. Será que vai só chamar Wicked Parte também? 2, E aí... vai ser a parte 2. Vai ser igual a Duna, vai chamar de Wicked Parte 2. Vai ser parte Mas 2. sabe por que eu acho que é interessante esse tipo de marketing? Inicialmente, quando saiu e chegou lá, eu sabia já que ia ser só a primeira parte, mas quando eu vi Sim, o a card gente ali, eu falei, sabia. pô, a galera vai ficar muito bolada, cara. É Vai ficar sacanagem bolado, fazer isso, vai ficar bolado, sabe? sabe por quê? Porque a gente tá Mas- vendo nos últimos tempos um monte de filme assim. O Aranha Verso, ele acaba num É clima... chato, né? O Velozes e Furiosos 10, ele acaba E eles fizeram a mesma coisa também. Não, ele acaba no meio de uma cena de ação.
no meio. O Missão Impossível, cara, que é a Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. A gente, puta, mas que... Mano, é parte 1, cara. Encerra esse filme. E é curioso, Isso daqui é porque série, o Wicked... pelo amor de Deus, o pra ter Wicked, parte 1. Você sabe que vai continuar. Mas ele encerra num ápice inacreditável, gente. Ele encerra de um jeito que se você não quiser ver a parte 2, tá tudo certo. Porque você fechou o arco dessa Fechou o arco, personagem. Exato. De como ela virou a bruxa que a gente conhece no Mágico de Oz. Se você quiser supor que ela dali virou uma vilãzona unidimensional e virou a bruxa do Mágico de Oz, tá tudo certo pra você também. Você não é obrigado a ver a parte 2. Exato. Agora, esse marketing, você ter o filme, você não botar que ele é parte 1, e depois que vai sair a parte 2, você botar o parte 1 no título, Sim. eu acho que funciona comercialmente. Aqui no caso, principalmente, tipo assim, não no caso de um Aranhaverso, de uma Missão Impossível, que Velozes e Furiosos, que termina realmente num cliffhanger de temporada de série, que não devia existir, porque é um filme. Sim. Mas histórias que fecham o que elas estavam fazendo, tipo o próprio Duna e tipo o Wicked, eu acho que se você botar o parte 1, é o que o Jura estava falando, você afasta as pessoas. E pra você ter a parte 2, tudo bem que aqui já ia ter de qualquer forma, porque eles filmaram junto, mas assim... Ou não, né? Porque Mas se você o filme vê... fosse um fracassão... Eles iam cancelar, eles podiam cancelar. Podia. Mesmo tendo filmado. O Coyote vs Acme aí, ó, o que aconteceu? Tá pronto e não lançaram. Já aconteceu. Sabe? Duna não foi filmado junto, por exemplo, se o primeiro Duna tivesse sido um fracasso, a gente não ia ver nunca a conclusão da história. Exato. Divergente. Pegaram o último filme, dividiram em duas partes e tchau e Eu pensa. acho que pelo sucesso que o filme fez, se eu fosse a Mas é isso, você dá a Universal- chance do filme fazer mais sucesso se você não botar que é parte 1 no marketing. então, mas se eu fosse, por exemplo, a Universal, sabendo que tipo, o filme fez sucesso agora, eu incluiria uma coisa no final do filme. Que seria, nos vemos em 20 de novembro de 2025. Exato. Ia ser muito isso foda tem pra que quem tá colocar. assistindo. Só tem Podia ter saído do trailer. Cara, De Volta para o Futuro deu aula disso. Porque De Volta para o Futuro 2, eu lembro de ter visto... Eu vi no cinema, tá? Em 89, o De Volta para o Futuro 2. E eu fiquei... A gente empolgado Embasbacado, né? no final do filme, porque o filme acaba de uma forma brilhante. Pra mim é um dos melhores sinais da história do cinema em termos de cliffhanger. Vem mais por aí. Que é o Michael J. Fox voltando, né? O McFly, ele volta. É a cena do final do primeiro filme. O Doc Brown consegue mandar o McFly de volta pro presente dele, né? E aí acaba do mesmo jeito, só que ele voltando, e aí ele encontra o doutor, aí ele... Doutor! Ele diz assim, o quê? Eu acabei de te mandar pro futuro, não sei o quê. Aí ele, mas doutor, eu estou de volta do futuro. Aí, continua. E aí, pá, trailer do parte 3 no Faroeste. Aí você, caraca, que maluco, quero ver esse filme, não sei o quê. Devia ser assim, Exatamente. Wicked, caralho. Como, Pelo amor mas, de Deus. assim, Senhor como dos de Anéis repente... também fez uma coisa parecida. Quando o primeiro filme fez o sucesso que fez, a New Line colocou no final do filme, mas só depois de alguns meses, colocou no final do filme um pequeno teaser das Duas Torres. É muito Colocou no fraco isso. Mas dava pra ainda colocar. é legal. Mas o Matrix, como o Rogério falou, o Matrix Reload, ele acaba, vem um trailer do Revolutions. Aí as máquinas, os mechas, aí você, caralho, não sei. É muito foda isso. Principalmente se já tá filmado, eles podiam ter feito isso. Eu acho que eles estavam com medo, sei lá, sabe? De Não, então, será eu que acho- ia dar Inclui certo? agora, Então, agora. eu acho que assim, inclui Bate agora. o patch No lá pros Sing-along. filmes no cinema. Sing-along. Na versão Não, Sing-along que vai sair agora no finalzinho do É ano, bem possível. acabando o ano. É bem possível, Vai sai sair no a versão Natal. que você pode cantar, né? Que tem a letrinha pra você cantar, tipo karaokê. E aí, cara, coloca o... Isso é um chamariz. Além dessa parte, é um coloca o chamariz. trailer. Você ainda Eu veria- vende mais ó, dinheiro. Eu já vi Faz mais 3 dinheiro. vezes, tá? 3 vezes. Até a hora Mas dessa Rogério, gravação. tu geralmente odeia quem canta no cinema. Não. Mas eu tô falando assim, eu veria de novo se Tivesse colocassem o o trailer Se do próximo. soubesse sabe que qual vai é? ter o trailer. No final, assim. E eu veria Tu de ia novo. aguentar o pessoal cantando junto. Não tô falando do Singalão, tô falando assim, cara, hoje em dia a mídia é digital, você muda e manda pros cinemas e acabou, porra. Você manda, Sim. o cara só precisa baixar o filme novo lá. A Universal, ela pode simplesmente botar uma data lá, no final, assim, nos vemos em 20 de novembro. É, e a galera exato. ficar, caralho, não Agora eu vou dizer, ó, o Wicked, ele é um filme musical, tá, gente? É assim, musical na sua cara, né? Do começo ao fim,
Tem muitos momentos que são sem ser a parte musical e tudo, mas tem música do começo ao fim, né? Ele não é um filme 100% cantado, um musical 100% cantado, tipo... Ele é declamado às vezes, né? Tipo Miseráveis, tipo Cats. Ele tem música e ele tem cena. Ele tem conversa, né? Alternado, tem bastante conversa. E tem muita conversa entre para a música pra ter uma conversa. Inclusive, é meio bizarro se você quiser escutar a trilha no Spotify, porque tem muito diálogo. Tem muito diálogo, Tem. Não, aí não faz muito sentido. Mas na gravação da Broadway já é assim. Agora eu vou dizer, a música The Wizard and I, cara, ela é tipo assim, você caga nas calças. É nessa hora que dá um beijinho assim nas calças, assim. E você... A força da Cynthia Erivo cantando... Inacreditável, rapaz. Não só a força... Você mistura a força das letras, a força da voz da Cynthia Erivo, a interpretação dela e eu não tenho que reforçar isso, a câmera e as escolhas do John Cho. Muito boas. Porque no final da música, quando ela vai e a câmera vai junto, cara, aquilo é lindo. Essa parte ela é muito poderosa, assim, porque ela tá cantando basicamente... Quase um Noviça Rebelde, né? Que ela canta A Want Song dela de filme da Disney, sabe? Sim, a música que o personagem apresenta o sonho dele. Agora é muito como louco vai ser o arco dele. A Idina Menzel, ela que faz a Elphaba no musical da Broadway. Na Broadway. Ela ficou muito famosa, mais pro mainstream, assim, de cinema e tudo, por causa do Frozen, né? Porque ela faz a voz da Elsa no Frozen. E aí, né? E Let It Go, né? E Let It Go é a base, basicamente, de muita coisa de Wicked, né? Porque é exatamente isso, né? É a libertação da personagem, né? O Defying Gravity, né? Não dá nem pra você fingir que não, sabe? Porque eles contrataram literalmente a mesma atriz. Sim. Fizeram o mesmo tipo de música. Se você vê a cena de Let It Go hoje, depois de ver Wicked, você vai ver que tudo ali, absolutamente tudo, foi inspirado em Wicked. Não, é por isso que eu digo. Aquele momento do Let It Go que ela dá uma pisada assim e ela vai transformando a roupa. É exatamente na hora que ela sobe com a vassoura e ela dá uma girada. E ela vai capa cantando. Também. Parabéns pra Cynthia Erivo, porque ela fez aquilo sem dublê, ela gente. fez, né? Fantástico. Cara, não, que filme foda, vai se fuder, cara. É assim, tem tanta coisa na internet já sobre o filme que praticamente o filme todo tá na internet, né? O filme, as pessoas decidiram que eles estavam assistindo um show. Não, mas eu não tô nem falando... decidiram levantar os celulares e filmar o filme inteiro, Não tô nem falando Rogério. disso, não. Eu tô falando dos próprios featurette que a Universal soltou. Sim. De maquiagem, de cena, tem cena inteira do filme. Então... É que esse filme, diferente de outros filmes normais assim, você revelar essas coisas incentiva as pessoas a quererem verem mais ainda do que revelar spoiler, entendeu? Porque as pessoas já sabem a história desse filme. E ele tem um fandom muito foda, né? Então, assim, principalmente nos Estados Unidos. Então você vê, por exemplo, as cenas, elas cantando durante aquela... Sim. Sabe? Então... Pelo da minha juba na boca. Você vê, tipo, elas cantando e fazendo aqueles malabarismos todos lá, Eu cara. queria ver Tom Cruise cantando enquanto pula de um penhasco numa moto. Eu queria ver Tom Cruise fazendo isso. Cynthia Erivo faz. E ela fez mesmo, ela fez tudo ela mesma pendurada e cantando. E aí, no feature, é muito engraçado que o John Cho fala assim, acho que você vai ser a primeira atriz que faz isso cantando, tá ligado? Que ela faz todo aquele negócio cantando, né? As piruetas, né? Com a vassoura. Cara, os números musicais, eles são inacreditáveis. Tem aquela lá do Fierro, né? Basicamente a apresentação dele, assim. Dancing Through Life. Exatamente. Muito bom. Cara, Muita o gente Jonathan participando. Bailey é incrível. Ele é incrível, esse cara é incrível. E olha o trabalho do diretor aí, da direção de arte, cara, de transformar uma biblioteca quase num parque de diversões, com tudo girando. E dar movimento pra uma biblioteca. Os caras dão movimento pra uma biblioteca. Eu comprei esse Globo de Neve aqui quando eu fui assistir na Broadway em 2014. Esse é o Globo de 10 anos, né, do Wicked. Vou aproveitar que ele descolou pra mostrar pra vocês que tem essas engrenagens, né? E esse relógio. Ele é o set inicial da história e faz parte do set do musical, né? Do set do cenário, no caso. Sim. A biblioteca, ela é inspirada nisso aqui, nessa roda. Tem muitos elementos steampunk nesse musical. Nas estruturas,
Tanto que a gente vê coisas aproveitadas no filme também. Aquele trem que elas pegam muito steampunk, cheio as engrenagens aparentes também, né? Agora é triste, né? Você saber que tem esse fantástico. trem e botou a menina pra andar aquele Moz inteiro, né? Naquele... Então, mas não... sapatinho. A Dorothy, coitada. A Glinda deixou a Dorothy se Vai ferrar. a pé, rapaz. Cala a boca. Você quer mesmo que o mágico realize seu desejo? Vai pegar o trenzinho não, minha filha. Que Vai maneira a pé. ar-condicionado, tu vai a pé. Mas é que ele construiu Pois lá vá. a ciclovia amarela. É porque E ainda não aí- tinha a Não ciclovia tinha, amarela. ele verdade. ainda não tinha concluído ainda, ele não tinha feito ainda a ciclovia amarela lá, né? A ciclovia que ele tava pensando na cor ainda. Aí ele entra lá na maquete e ele faz aquela coisa muito Jeff Goldblum. 100%. Tipo, é muito fantástico. Cara, Jeff Goldblum. E aí eu tava falando naquela hora, né? Tem a versão do Miguel Falabella. Cara, que é sensacional. Eu queria muito. Eu vou em abril agora. Cacantibes. Eu comprei os ingressos, né? Vai voltar aqui em São Paulo, tá? Uma curtíssima temporada. Que Eu estarei inclusive lá eles em abril. anunciaram no dia da Junket com a Mira e a São Fabi. espertos. A página oficial do Wicked falou, galera, e by the way, né? Aliás, toma aqui, Voltaremos, já vai toma. abrir vai abrir no Toma site na aqui pra comprar na sua hoje. cara. Toma, dá nosso dinheiro aqui. Já decora as músicas aí, Cara, compadre, porque a gente eu vai queria- arrebentar. Eu queria Eu juro, muito tu falando que fosse... do Cacantibes, cara, a Glinda tem uma vibe total, eu tenho horror a pobre. É exatamente Tem isso. muito. A Glinda, ela tem essa Tem vibe. muito. E ela, é o que eu falei, quando eu saí do cinema, eu falei assim, cara, é a Regina George um pouco mais suavizada. Regina George lá de Meninas Malvadas, né? Só que ela com um pouco mais de empatia, eu diria. Ela é Elfaba. só mais people pleaser mesmo, porque a Regina Isso. George, ela mete aquela de, eu prefiro ser temido do que ser amado, né? Não, e É. quando E a a... Glinda não, a Glinda é tipo assim, eu sou tão boazinha, eu Me adoro amem. ajudar os outros. É. Ela faz tudo que é conveniente pra ela Isso, ela manipula. roupagem, nessa vibe de... Ela manipula as pessoas dizendo, não, mas olha, estou fazendo isso para o seu bem, porque eu me importo muito com vocês, eu gosto muito de vocês. E tem a parada Né? de quando a Miss Marble lá não faz o que ela quer, ela faz... Gente, não sei o que tá acontecendo, ela não tá fazendo o que eu quero, aí ela desmaia. Ela cara, dá uma desmaiada assim, É a Ariana Grande, desmaiadura, ela é né? fantástica, caralho. Quando eu saí eu assisti no primeiro dia, né? Acho que foi na quinta-feira, se não me engano. Eu saí do cinema e aí eu pensei assim, cara... E não tava se falando sobre isso, tá? Não tava se falando ainda. Eu saí com uma cara... Eu falei pro Juras, tem um áudio gravado, Juras, não tem? Falei, cara, esse filme vai pro Oscar. E ele não tava cotado pra nada, até porque ele só estreou agora, ele não passou em nenhum festival A antes. expectativa era bem ruim. Ele não tem afinal, rodagem. Cats, né? E, afinal, né, Cats. E, cara, a hora que eu saí, eu falei, putz, cara, vai estar em melhor filme. Eu acho que vai estar com a atriz e atriz coadjuvante, porque as duas, a entrega delas é muito grande, sabe? É. Não só de cantar, mas de ter o timing cômico. A entrega emocional e a parceria também. Elas têm... Isso é uma coisa que se vocês química. forem olhar... Se vocês forem olhar os vídeos de making off da Broadway, de quando eles estavam construindo a peça, montando a peça, você vê que a Kristen Chenoweth e a Idina Menzel, elas têm essa mesma química. Tem que Porque ter, é uma né? coisa que é tão profunda, é uma conexão que essas duas personagens têm, que é tão emocional. E na Broadway você faz um show desse 8 vezes na semana. Tem 7 dias na semana e tu faz a peça 8 vezes, porque sábado Viram tem 2 comunidade, vezes. né? Vira família. Vira tua família. Então, assim, a Idina Menzel e a Kristen Chenoweth até hoje, elas se esbarram, elas se encontram em eventos e tal, e elas se tratam como família, cara. E elas E é aparecem, né, muito no filme, foda. né? Uhum. Elas Elas aparecem. têm uma Sim, cena delas é muito exatamente. boa, que é Linda. do Palácio de Elas são Esmeralda. as duas wise women, né, que E, eles e aí chamam, a, né? São a as Cynthia mulheres... Erivo e a Ariana Grande, Ariana. elas meio que se juntam assim, meu Deus, as duas. Você fica meio Não, É empolgado. muito legal porque eles falam assim, vem duas mulheres sábias contar como foi a história, né? E é muito lindo porque é como se fosse uma passagem de tocha, né? Com Não, e tem certeza. até um momento que elas tentam cantar e elas disseram, não, minha filha, calma aí que agora tá na minha vez, tá? Eu acho. Tá tampa a boca da outra, ela tampa. Elas sabe? têm os trejeitos igualzinho, elas fazem. Elphaba e Glinda, a Kristen Chenoweth põe o pezinho de lado, aquele pezinho de bailarina que ela põe no lado, passa na frente. Então, tem essa mesma dinâmica. Inclusive, a Idina até mete um
no meio do negócio, Cara, sabe? é uma homenagem É muito bonita, pra assim, fã. né, cara? Mas é uma homenagem bonita mesmo, assim, É lindo. pras atrizes que ajudaram a lindo. criar, porque, assim, apesar do texto, existir um texto, cara, a peça, ela vai ganhando todos os Mas, dias, ela vai Rogério, ganhando, né? Você Então- sabe como é que funciona um workshop de musical? Porque elas foram do workshop e por isso elas se tornaram as atrizes do elenco oficial depois. Elas participavam, a peça ela ia sendo construída junto. Então, assim, eles iam fazendo, é um workshop mesmo, eles iam fazendo. Antes do Wizard and I, por exemplo, tinha uma outra música que a Elphaba cantava, chamada Making Good, que se você procurar no YouTube tem versão dela. Ela era uma proto-Wizard and I, que depois ele falou assim, não, peraí, eu acho que eu consigo escrever melhor. Então tem gravação da Idina cantando isso, e depois virou o Mágico e Eu, né? E, inclusive, eles falaram que inicialmente a Glinda não ia ter um papel tão grande no Wicked. Que durante o workshop, a Kristen Chenoweth era tão engraçada, e ela e a Idina criaram uma química tão boa, que eles foram escrevendo mais cenas pra Glinda. Então, literalmente, elas duas ajudaram a criar as personagens e a criar tudo, sabe? O musical inteiro. Não vou dizer que elas escreveram o texto, mas os improvisos delas lá no workshop inspiraram a escreverem cenas e a mexerem nas músicas. Então, elas Isso é realmente muito são as legal. responsáveis por essas personagens serem como são. E é uma baita homenagem elas serem as duas deusas, né? Que contam a história. As mágicas exato. mesmo. É curioso porque a série Glee, ela é muito inspirada em Wicked, né? E eu acho que, Ela curiosamente, popularizou muitas músicas do Wicked. o filme do Wicked, ele é muito inspirado em coisas do Glee. Inclusive na diversidade mesmo dos atores, Do elenco, e né? do elenco e tudo. Uhum. E cara, não tem como deixar de falar do Stephen Schwartz, né? Que fez as letras do musical desde da Broadway. Mas é um nome extremamente presente, assim, em animações que a gente ama. Tipo o Príncipe do Egito, as letras são dele. O Corcunda de Notre Dame, as letras são dele. Cara, Pocahontas. Gente, Gente, Egito Harry é escreveu maravilhoso. Corcunda de Notre Dame. A gente Né? já declamou Ele é nosso foda. amor por Corcunda de Notre Dame aqui algumas vezes. Sim, Agora, não, e o Príncipe do Egito também é maravilhoso. Cara. Sim, As é. letras maravilhoso. as músicas do Príncipe do Egito são de Maravilhoso. chorar também. a vontade de Meu fazer Deus. o Ridley Scott sentar na cadeira e assistir o Príncipe do Egito e dizer, olha, Também assim, acho. viu? É assim que faz, seu idiota. Agora, Fê, tu falou da Christian Witt. Cara, eu Aham. sou fã dessa mulher há muito tempo, mas por conta do trabalho dela em duas séries. Sim. Duas séries. Eu também. A primeira é The West Wing. E tu vai rir disso. Porque o Alan Sorkin, ele escreveu uma campanha política em The West Wing, que tava tendo a campanha presidencial pra suceder o presidente Bartley e tudo. E a Annabeth, ela faz justamente a media training. A Kristen Schwartz, ela faz a media training. Ela tá ensinando o cara a ser popular. Tem um momento que ela tá ensinando o cara que é o É secretário popular, Siqueira. É popular. Popular. Tem uma cena que tem o Toby, que é um personagem que... Desculpa, Rogério, mas é tipo você, sabe? É meio rabugério, sabe? E ele acaba se tornando secretário de imprensa, que é um cargo que você tem que ter um certo charme, Traquejo, né? E ela chega lá, ela ensina ele, ó, você tem que ter a postura assim, você tem que impostar a voz desse jeito. E eu assistindo Popular, eu fiquei olhando, caramba! Aaron Sorkin ser maldito! E o segundo papel que eu me apaixonei por ela foi como a Olive lá em Pushing Daisies. Aham, eu amo Pushing Daisies. Que ela tem, inclusive, em alguns momentos que ela pode ser um pouco mais musical também. E a Olive, ela é uma personagem muito trágica, porque ela é apaixonada pelo Pai Maker. Ela é Eponine. Ela é apaixonada Ela é pelo Pai Eponine, Maker. basicamente. Só que ela sabe que o Pai Maker é apaixonado pela menina e sabe, cara. Ela mete ali um Hopelessly Devoted. E a Idina Menzel, pra quem É não lindo. sabe, além do, obviamente, do Let It Go, né, e tudo mais, ela fez o Encantado, Da assim, Elsa. como ela mesma, Ela era assim, né, Nancy do Encantada. Ela era... acho que é o único filme que o carinha... não, é o Patrick... A noiva do Patrick Dempsey, e ela Isso. deixa o Patrick Dempsey e fica com o príncipe, que é o James Marsden. James Marsden. Gesmar, que obviamente tinha levado um chifre. Porque afinal, Tadinho. não tem um Chifrudo filme... oficial Chifrudo do... Eu oficial acho de que Hollywood. só no Sonic ele não tomou chifre. Mas Ainda. de resto, Eu todos. juro. Mais ou menos, porque tinha eu acho que o Sonic flertou com a mulher dele. Eu já conversei com o John sobre isso. O James Marsden, ele tem 2 caminhos que ele geralmente segue nos papéis dele. Ou ele é o corno, ou ele é o ajudante de um personagem CGI meio safado. Tipo isso.
Um CGI meio O estranho. Hop. Mano. Exato. Mas ele Ele ganhou, é- quando ele fez o Juriduri lá, ele ganhou muito crédito. Gente, Lá ele tá exatamente. fantástico. Ali Eu ele tava- tá fantástico mesmo. A gente tava conversando essa semana e o Rogério mandou um vídeo do Stephen Schwartz, ele tocando, dizendo que dentro da música do Defying Gravity tem o Somewhere Over the Rainbow, né? É o tema do Unlimited, das Ele... músicas da Elphaba. E aí ele vai tocando e aí ele vai mostrando. Cara, é muito massa É essas muito criações. foda, né, cara? E você... É engraçado porque, assim, Ele é muito você não bom. percebe, mas o seu cérebro lá dentro percebe. Ele É. entende, porque as notas são as mesmas. Os caras são mas gênios, tocadas de subconscientemente cara, ele sabe. Maestros. Gênio. Não é maestro à toa, compadre. Né? Maestro! Aliás, eu espero muito que um dia faça um filme de Pippin também. Pippin é outro musical bem famoso dele, que passou há uns anos atrás aqui no Brasil. E, gente, que coisa linda a peça também. Ô, Fê, Linda. tu tá com o reloginho aí? Aí ainda? Tô. Atrás tem um pôster do Wicked, né? Esse Tem. pôster, ele Esse é o gerou pôster uma... da peça. Ele gerou uma polêmica muito grande, porque esse eu é o lembro. pôster da peça original, né? E... Que tem no Playbill também, que é aquele papelzinho que todo mundo recebe quando entra na peça Isso, e tal. isso. O pôster no teatro é esse aqui, é essa versão desenhada. Aí a Cynthia Erivo, simplesmente as pessoas começaram a reclamar quando saiu o primeiro pôster do Wicked, porque mostrava o rosto dela e é o mesmo pôster, só que ao invés de estar com o chapéu baixo, Na escondendo um verdade, as pouco o pessoas rosto... não reclamaram. Os fãs pegaram e adaptaram a imagem pra Foi, e ela ficar ficou parecida com a pistolaça. versão da Broadway. E ela ficou muito pistola. Porque ela fala, vocês estão querendo Aí me eu já esconder e acho- não sei o que. Ela deu uma... Aí eu já tô meio assim, tipo, foi uma escolha consciente. Eu entendo, mas eu acho que aí ela... É difícil. Eu entendo a dor dela, mas assim... Não foi feito nessa intenção. Os fãs só queriam fazer a comparação do musical Isso. com o filme. E aí ela colocou hate em cima da pessoa que fez. E aí a pessoa era só fã do musical. Ficou meio e... feio, sabe? Aí Ela pegou podia meio ter mal. lidado de uma maneira diferente, porque, olha, eu Sim. entendo o ponto dela, porque a versão da Elphaba dela tá literalmente encarando o público. A declaração dela, ela coloca que é como se a Elphaba e ela tivessem a coragem de encarar a câmera, certo? Sim. Eu entendo qual é de onde vem a motivação dela. Ela pra podia dizer, ter olha, falado assim. Ela podia ter colocado Que essa foi uma apenas escolha isso criativa. e dito que tinha sido uma escolha artística diferente. Não dizer que estão tentando me esconder. Porque, não, você vai ser uma das pessoas mais lembradas. Mas, Uma das- gente, a gente tá falando de uma atriz que foi muito apagada durante muito tempo. Eu sei. Sim. É uma luta que não é de agora. Claro, foi reativa, talvez não Por precisasse isso que de assim, tanto. dá pra entender. Mas a gente sabe não gente tô não falando que ela sabe tá errada, não. a gente não sabe as agruras que ela já teve nessa Mas carreira, houve né? um Pra certo chegar onde chegou. excesso, que causou um pouco de antipatia inicial antes do pessoal ver o trabalho dela. Se fosse pós-lançamento do filme, ela não reagiria dessa forma. Porque as pessoas estão apaixonadas por Wicked. Então ela não E por reagiria ela, assim. Ela, e pela então ela já tava Elphaba. até um pouco na defensiva, talvez, sabe assim? Acho que até tipo, ela viu pode aquele ser. trailer e falou, puta, vai ser uma merda isso aí, caralho. Meu Deus, Pô, Rogério. eu fiz- Conseguindo fiz- estragar na edição. Caramba, eu fiz tão bem feito e os caras vão me ferrar. Arruinaram o negócio. Arruinaram. A reação dela foi muito Elphaba. A gente tem aquele momento, inclusive, que ela encontra o Fieiro e o Fieiro diz pra ela. verdade. E na defensiva você fica o tempo todo? Ou seja, E depois, até me faz sentido no na personagem, cena do se leão, você e parar depois pra na cena pensar. do leão, que ela fica tipo assim, não, porque não sei o que, ele, você em algum momento deixa os outros falarem, ela, não, mas peraí, eu Peraí, só acho deixa eu só engraçado falar uma- que, blá, 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 blá. Existem easter eggs aqui escondidos no filme do espantalho do leão. O leão é meio óbvio, porque, enfim, aparece o leãozinho ali, né? É, pô. Pequenininho e tudo. Sou eu. E do Homem de Lata, né? Então, dentro desse filme, que não adianta Sou eu falar aqui, ó. muito, porque senão é spoiler da parte 2 aí que a gente vai ver Eu, Sim. quando era muito em jovem, breve. e Gente, carrego minha fotinho. vamos pras notas? Notas de 0 a 10 para Wicked. Este filme maravilhoso. Não consigo dar outra nota que não 10. Eu saí fascinado, saí wickedizado, saí querendo apresentar o filme pra todo mundo e pra todo mundo querer ver Panfletar. também. Virei um panfletário. Virei um panfleto ambulante do Wicked. Nota 10. Siqueirinha. Nota 10, juras, e ainda faço um reforço. A gente meio brincando aqui no grupo, a gente ficou falando do movimento Ainda Estou Wicked.
E que a Fê tinha falado e a gente que não tinha assistido o filme ainda, a gente não tinha entendido. Não, e o Siqueira, que tava com o hype lá embaixo, a gente, vai assistir, Siqueira, vai. Ele, não, vou esperar a sessão. Vou ver sábado, não sei o quê. Sábado, às 8 Não, vi da sábado uma noite. sessão bem Aí bacana. ele saiu do filme, Fernanda, estou wicketizado. Não só estou wickedizado, mas como estou recomendando que as pessoas façam o seguinte, assistam Ainda Estou Aqui, saiam do cinema e assistam o Wicked. Assim, Mas tu quer que a pessoa morra no mesmo dia, né? As pessoas queriam assim, ó, era... Você não tem emocional pra isso, não. Ia ser a versão Glicked, né? Que era Gladiador Wicked. Que Gladiador o quê, compadre? Vai assistir Ainda Estou Aqui, rapaz. Ainda Estou Aqui, Wicked. Ainda estou Wicked, cara. Ainda estou Muito Wicked. bem. Wicked, galera. 10. Rogério. Hashtag. Vou mostrar minhas patinhas. Nota 10. 10! Cara, eu assisti 3 vezes. Vocês sabem que eu tenho, às vezes, alguma coisa com alguns filmes, tipo, que nem a Barbie no ano passado, né? É o hiperfoco, Rogério. Hiperfoco, exato. Porque assim, por mais que, por exemplo, se alguém fosse me perguntar qual é o meu filme favorito do ano, o Wicked com certeza estaria ali lá em cima, mas eu acredito que eu, por exemplo, ficaria de repente com ou Substância, ou Ainda Estou Aqui e tal. Só que eles são filmes que eu não revi. Porque eles são filmes difíceis, filmes duros. É difícil filmes que você fica triste, sabe? E, cara, a gente já tem tanta tristeza Wicked no mundo, é gostoso de rever, todo né? dia, que aí você meio que... Eu sinceramente, eu quero muito rever Ainda Estou Aqui, mas eu tô evitando porque eu sei que vai ser triste de novo, eu vou ficar mal de novo. Vai ser um dia Agora, pesado, Wicked, né? O Wicked é ao contrário. 3 vezes que eu termino arrepiado. Tom, 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 tom. Cara, arrepia, assim, loucamente. Então, eu não tenho uma vírgula de mal pra falar desse filme. Ele é lindo. Cara, eu ouvi gente na internet que teve a pachorra de falar que o filme não era muito colorido, que o filme era muito pastel. Ele é uma colavada mesmo, assim. Ele não é colorido como o Mágico de Oz. O Mágico de Oz em 4K, cara, você vê que é tudo de plástico, né? Pra dizer que fica mais claro ainda que é de mentira, né? É um sonho, mas a ideia dele era o seguinte. A gente tinha falado lá no começo da questão dos produtores terem colocado que o Mágico de Oz tinha que ser claramente um sonho da Dorothy, certo? Sim. O John Cho ele quis fazer o contrário, ele quis mostrar que aquele mundo é real, que existe. E também... Que não é apenas o sonho de uma criança. Então, por isso ele tem umas coisas um pouco diferentes do Mágico de Oz. Porque aquela Oz lá não é a Oz do Mágico de Oz. Ainda. Talvez na segunda parte ele faça mais colorido, até porque vai ter o caminho, vai ter coisas que nesse filme não tem. Cara, pensa que essa Oz desse filme, ela é uma ilha cercada de deserto. Sim. Né? Porque teve a seca e tal. E já a Oz do futuro, ela não vai ter esse deserto. Ela já vai ser a nova Oz, que é o que o mágico quer fazer, né? Então, assim, Tudo bem. A gente vai ter, talvez, essa cor aí exagerada. Cara, sinceramente, eu acho que a única coisa que ficou lavado é porque a gente teve que assistir 3D. E aí, tirou um pouco da cor. Obrigatoriamente... Eu não vi 3D não, graças a Deus. Você não viu 3D? Eu tive que ver 3 vezes 3D. Era a única sessão que tinha legendado. Foi 2D. Então, como é que sei lá. a pandemia podia ter destruído o 3D e essa desgraça voltou ainda? E na verdade, assim, nem é um 3D bom, né? Porque assim, não é um 3D mas que só Não é saco. convertido, não foi tem. filmado em 3D. É só pra encarecer o ingresso. Exato. Fê, nota. Eu acho que tudo que a gente já debateu aqui deixa muito claro que é um baita 10. E eu acho que, assim, como fã dessa história há 14 anos, eu sinto que o filme ele teve não só a sorte de cair nas mãos certas, porque a gente sabe que Hollywood não é só quem mereceu, é muita sorte, né? Então eu lembro que quando eu ouvi falar que iam fazer um filme, era na época que eu comecei a ouvir as músicas da peça, e eu fiquei assim, gente, quando é que vai sair? Eu acho que foi 2011, 2012 que falaram do filme a primeira vez. E eu fiquei assim, caraca, quando? E eu achei que tinham desistido de fazer. E aí quando a gente descobre que passou de mão em mão, que ia dar ruim, que iam botar um monte de artista pop pra fazer, coisas que não tinham nada a ver, e como ele acabou saindo justamente numa ótima hora, que conversa muito com o que tá acontecendo no mundo hoje em dia. Ele valorizou mais ainda uma história que é atemporal e feito por pessoas que são extremamente apaixonadas e que realmente quiseram vender essa mensagem. Você vê em cada entrevista da Cynthia Erivo e da Ariana Grande o quão emocionadas elas estão com essa história, porque ela é uma história que toca em pontos muito vulneráveis pra todo mundo, assim, acho que todo mundo consegue se identificar
com essas personagens em maior ou menor grau. Eu acho que todo mundo tem um pouco de Elphaba, todo mundo tem um pouco de Glinda. É como o Rogério falou, tem o mesmo tipo de mensagem do Ainda Estou Aqui, mas o Ainda Estou Aqui ele é um filme que dói. Eu saí do Ainda Estou Aqui chorando de ódio, de tristeza, de como é que pode, e do Wicked eu saí chorando de felicidade, sabe? Então, assim, como é que você pode tocar em temas tão pesados de formas diferentes, né? Cada filme foi o que precisava ser, mas eu acho que essa brincadeira do Ainda Estou Wicked, eu acho que acabou combinando muito tematicamente, não só porque tá todo mundo indo assistir aos 2 filmes, e são 2 filmes, acho que, muito interessantes e relevantes de se assistir. As discussões que eles levantam são parecidas e complementares, né? Sim. Eu acho que, nossa, se vocês puderem fazer alguma coisa de bom por vocês aí, de curtir cinema esse fim de ano, vejam o Ainda Estou Aqui e vejam o Wicked, porque os dois vão te dar sensações diferentes. Um pode te deixar com ódio, com tristeza, com dor, e o outro te traz uma esperança de que não importa, acho que a magia, a beleza do Wicked, a força dele não só tá nas músicas, que são extremamente lindas e emocionantes, mas nessa mensagem de que você pode sim lutar, você, sabe, levante sua voz sim. É importante se posicionar, sabe? É importante você olhar não só pro seu umbigo, mas também pelo bem-estar geral. É uma coisa que tá todo mundo tão individual, né? Hoje em dia, tão individualista. Eu acho que esses filmes, eles trazem um certo sentimento de união. E eu espero que eles tragam mais união aí pra gente. Ainda mais nessas épocas aí de fim de ano, a gente tá entrando em dezembro agora, né? Essa época de repensar o ano, ficar junto da família e tal. Eu acho que são 2 bons filmes pra motivarem aí os pensamentos de vocês. Né? Um conjunto de 10. 10 aqui, 10 no meio aí. 4, 10. É isso, jovens. Falamos sobre o Wicked. Ano que vem a gente fala sobre... Ano que vem sobre voltamos, por favor. Com certeza. Por favor. Por favor. Falamos sobre a Todos parte 2. estamos wickedificados. Wickedificados. O mundo tá verde-rosa, cara. Vocês viram que até a Mangueira botou as 2 menininhas lá Muito bom, pra fazer cara. o pôster. Gente, é incrível. E não foi pago, Eu vi numa hein? entrevista, e eu vi Isso numa que é entrevista que melhor. levaram, algum jornalista brasileiro levou lá a foto pra mostrar pra elas, falar que, tem uma escola de samba muito famosa no Brasil, que é Rosa e Verde e tal, não sei o quê. Elas ficaram também falando, que legal. Já estamos fazendo a campanha pra Ariana Grande e Cintia Erivo Fofo, cara. na Venham para o carnaval. Sapucaí em 2025, cara. Não, elas disseram que. Elas vão ser disseram na muito bem entrevista. recebidas. Elas deram uma entrevista pro Adoro Cinema e elas disseram que elas querem vir pra cá. Venham, por favor, então, venham. tomara que ano que vem, no lançamento do 2, elas estejam por aqui. Promoção com a Mangueira. Vai, Mangueira, patrocina aí. Muito bem. Fechamos mais um Rapadura Cash. Você pode deixar seu comentário no Spotify, no YouTube. Se você não segue ainda o Rapadura no Spotify, tem lá um linkzinho, tem um botãozinho, você segue e você passa a acompanhar os nossos podcasts semanais. Toda semana a gente fala sobre cinema, streaming, cultura pop. Se você gosta do YouTube, você pode ir lá pro YouTube também. A gente sabe que o nosso filão principal é em outros aplicativos. Principalmente no Spotify, a gente tem uma base muito grande. Mas a gente está espalhado em todos os lugares. Se você só ouviu esse podcast, saiba que esse podcast também é em vídeo. Então você pode acompanhar também em vídeo. O bacana, por exemplo, do Spotify, se você... não, eu gosto só de ouvir. Tá tranquilo, o formato é o mesmo. A gente fez essa mudança para agregar, mas não, né, sabotar o nosso principal produto, que é o áudio. E agora os dois acabam se tornando o produto principal do Rapadura. Spotify, inclusive, tem um botãozinho que você aperta que você migra do vídeo pro áudio em um botão, assim. E aí você... Não quero ver vídeo, não. Aí aperta É verdade, e fica só você o pode áudio. ver o Leão, o Rei da Criação, e a Glinda aqui embaixo. Exatamente. E você pode também ver, quando você for pedaços aqui que a gente falou, olha isso aqui, você muda pro vídeo e depois volta pro áudio de novo e, tá tudo certo. Dá pra você ouvir, assistir, o que você preferir. Exatamente. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!